Bem-vindo ao canal do Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto. Neste episódio vou ter o privilégio de falar com Miguel Minhava, ex-jogador de basquetebol, ex-internacional português, um dos 5 jogadores portugueses que participou em 2 Eurobaskets pela nossa seleção. Alguém que tem um percurso ligado ao basquetebol desde sempre, começou a jogar desde os 5 anos, terminou a sua carreira aos 33 anos, já também treinou equipas profissionais e equipas nos escalões de formação e desde 2014 é comentador e narrador de jogos de basquetebol da NBA na Sport TV. Tem também um podcast chamado NBA na Sport TV, do qual eu sou muito fã. É um privilégio e um gosto enorme ter o Miguel aqui. Antes de avançar para a conversa com o Miguel, vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações, que partilhes este vídeo com familiares, amigos e amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Amantes de basquetebol vão adorar esta conversa, será uma conversa à volta da bola laranja e vamos fazer com que este seja um episódio memorável. Muito obrigado por estares desse lado. Olá Miguel, como estás? Tudo bem? Muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigado, Tiago, pelo convite. Miguel, olha, vamos começar pelo início, perceber qual é a tua primeira memória com uma bola de basquetebol. Eu a primeira, acho que é um bocadinho complicado ir buscar a primeira, mas as primeiras que eu tenho, de forma Uhum. mais genérica, estão relacionadas com o acompanhamento que eu fazia. O meu pai era treinador, e ainda é, agora este ano não está a treinar ninguém, mas ainda é. Uhum. E eu fazia muita questão e queria muito acompanhar os treinos que ele tinha, os jogos, e são as primeiras memórias que eu tenho, são essas, ainda ali, se calhar com 4 anos, algo do género. E de ver os treinos e de obviamente querer ter a bola na mão e de o pessoal mais velho também umas brincadeiras e vem daí, acho que as primeiras memórias são daí, são mesmo do campo, ou seja, de estar ali, como o meu pai muitas vezes dizia também para eu estar quieto, mas não era fácil, não era fácil. Não, ou seja, tu respiras basquetebol, vens de uma família de basquete, basicamente, ou seja, tu cresceste praticamente com uma bola nas mãos, pode-se dizer assim. Sim, eu diria família e cidade, porque o Barreiro também é uma cidade que tem tudo a Sim, ver com é verdade. basquetebol. É Uhum. difícil alguém no Barreiro não, eventualmente pode não ter jogado, mas que não tenha um familiar, um amigo, um primo, um tio, o que quer que seja relacionado com o basquetebol. Eu diria que era quase impossível não ter pelo menos experimentado. Eu podia ter experimentado e depois podia não ter gostado, mas acho que a ligação era quase Muito forte, inevitável, sempre tendo o meu pai como inevitável. treinador, naturalmente. Eu acho que potenciou a coisa a um nível grave, digamos assim, porque não tinha outra hipótese. Quando é que tu decidiste competir? Quando é que tu começaste a ver o basquete como uma competição e não só como uma diversão? Eu acho que a competição esteve sempre lá. Eu sou muito competitivo por natureza. Não, aliás, olhando para os dias de hoje, eu não voltei a jogar. Eu fui desafiado por muita gente para jogar no Inatel, para jogar nessas coisas, porque eu não tenho feito para isso. E acho que era Ou é meio para caminho. ganhar ou não? Não, e eu sou assim desde pequenino, portanto, ou seja, a questão do competir acho que esteve sempre presente e sempre com mal perder desgraçado e de chorar, essas coisas todas, mal perder mesmo. Não tenho bom perder e sou o primeiro a admitir isso. Mas eventualmente vou levar a tua questão mais para o lado, quando é que percebeste que isto ia ser algo mais a Sério. sério? A questão da Uhum. competição e do ganhar, sim, eu nunca vamos lá ver, eu jogava, mas hum, estava sempre muito focado no presente, ou seja, nos 14, na altura iniciados, cadetes, do querer ganhar os campeonatos nacionais, e depois, conforme as coisas foram aparecendo, e até que apareceu uma vez o treinador de séniores do Barreirense dizer que eu ia fazer a pré-época na equipa sénior, eu acho que ia que, ok, peraí, agora já estou, se isto já é para fazer a pré-época na equipa sénior, isto agora se calhar tenho que começar a olhar para isto de outra forma. Eu não estou a dizer que o desejo não estivesse lá, ou não tivesse aquele desejo do miúdo que joga a bola e quer jogar num campeonato do mundo, ou o miúdo que joga basquete e quer chegar à NBA, não estou a dizer que não estivesse lá, mas de forma muito mais concreta foi quando efetivamente a oportunidade de chegar à equipa sénior do Barreirense apareceu. Acho que aí me fez de facto pensar que, ok, eu gosto, é isto que eu quero, tenho que tentar conciliar também na altura com os estudos, tirei o curso de Educação Física, mas acho que foi aí que a competição estava lá e o querer ganhar estava lá, mas o pensar numa carreira mais profissional, se assim quisermos, acho que foi a partir desse momento e depois as coisas acabaram por acontecer, eu diria, de forma natural.
Sim, de forma muito orgânica. Pois por acaso era isso que eu te queria perguntar, porque muitas vezes eu falo com alguns desportistas que têm muito aquela, para além do aspecto competitivo, têm muito aquela dedicação extrema ao desporto que amam desde muito cedo, abdicam de muita coisa, mas pelo que eu percebi, no teu caso, tu sempre, apesar de teres um pai treinador, sempre durante aqueles primeiros tempos, aqueles primeiros os escalões jovens, o basquete para ti era diversão, era competitividade sim, mas era diversão e tu não pensavas que isso podia ser algo que poderias exercer profissionalmente e ser um atleta de alta competição. Isso só acontece quando és chamado para o plantel, para integrares o roster da equipa do Barreirense, não é? Sim, acho que essa parte, aliás, eu às vezes dou por mim a pensar nisso, ou seja, o basquetebol, além de ter sido e de continuar a ser, podemos discutir se é a minha principal atividade, se não é, isso depois é muito subjetivo, eu digo mais coisas de igual forma e dou o melhor que posso e que sei, mas é inevitável olhar para a pessoa que sou hoje, com 42 anos, e não pensar que foi o basquetebol que me moldou, que me deu, posso estar aqui a esquecer, com uma outra exceção, mas foi o basquetebol que me deu as grandes amizades que eu tenho, que me fez crescer também como homem, e a educação que eu tive, obviamente a parte mais importante é a educação de casa, mas depois, quer dizer, passava horas e horas e horas dentro de um pavilhão, em contexto de equipa, em contexto de várias equipas, porque jogava no meu escalão, jogava no escalão acima, e depois de ver jogos das equipas séniores, de estar enfiado num pavilhão, e também aquilo que nós vivemos, por exemplo, na bancada, às vezes não pensamos nisso, mas eu tenho muitas memórias de estar a ver jogos do Barreirense quando era miúdo, no ginásio 7, e de coisas que as pessoas diziam, de comportamentos que as pessoas tinham, e isso molda-nos, isso faz-nos crescer. E eu acho que o Completamente. basquetebol teve este efeito todo em mim, não? Da questão competitiva, dos meus amigos e de me ter educado também. De certa forma, eu acho que nesse aspecto o basquetebol é um. Não estou a dizer que há melhores ou piores, mas vou falar só do basquetebol, é uma modalidade muito boa para educar. E acho que hoje, também na atividade que tenho fora o basquetebol, muito daquilo que aprendi nesta modalidade ajuda-me todos os dias. Pronto, olha, respondeste, era isso que eu te ia perguntar, mas já respondeste à pergunta que eu te ia fazer. Vou focar-me no teu primeiro ano como sénior. Quais são as memórias que tu tens desse teu primeiro ano e quais eram as expectativas que tu tinhas? Ou se não tinhas nenhumas? E, de facto, minhas expectativas eram um bocadinho entrar num mundo novo. A primeira memória que tenho é de nós, portanto, eu há um ano em que começo a treinar com o plantel sénior, faço a pré-época, ainda com 16 anos, acho eu, dos 16 para os 17, e fazermos os treinos extradiários, que era uma maluquice, e eu achava aquilo o máximo. Lembro-me de um estágio que nós fizemos no Luso. Aí foi o primeiro contacto, ou seja, e perceber que, ok, agora que comecei a entrar aqui, também quero chegar mais longe, quero também Exato. marcar a minha posição e ter o meu espaço. Mas depois, no ano seguinte, em que efetivamente fiz parte do plantel sénior, a primeira memória que eu tenho é de entrar no balneário e chegar muito cedo ao treino. Fui o primeiro a chegar ao pavilhão. Eu julgo que o treinar ali às 6 da tarde, eu cheguei às 4. Um bocadinho, uma ansiedade incrível, e eu querer estar lá e logo lançar umas bolas ao cesto. E passado um bocadinho apareceu o Artur Cruz, que era um dos jogadores mais experientes da equipa, e lembro-me do Arthur falar comigo, então miúdo, assim, o Arthur, para quem eu conheço, sabe o que é que eu estou a falar, uma voz assim muito grave, assim, uma coisa muito afirmativa, e eu Que impõe respeito logo. sim, um respeito tremendo, e é a primeira grande memória que eu tenho de fazer parte do plantel dos Canais, é essa. Depois de várias, de bons momentos, apanhei um plantel, eu acho que foi também foi uma escola, porque eu apanhei o meu primeiro plantel no Barreirense, era de gente muito veterana. O Laverne Evans tinha já 39 anos, o Arthur estava ali nos 30 e qualquer coisa, tínhamos o Alex Carvalho, que agora também é treinador em Portugal, que também já estava nos 30 e muitos, ou seja, apanhei logo ali gente que fazia com que tu tivesse a andar sempre na linha, e acho que nesse aspecto também foi ali logo uma aprendizagem muito impactante, porque podia ter entrado até num plantel mais novo, mais jovem, mais com gente menos vivida, digamos assim, mas não, eu apanhei ali gente já com uma experiência incrível, e também isso foi muito importante para o que seguiu. Achas que o teu sentido de compromisso com o basquete seria completamente diferente se não tivesses tido uma experiência com um plantel tão veterano? Vamos lá ver. A minha forma de encarar o basquetebol, eu dizia-te há pouco que não olhava muito para a frente, mas nas equipas onde estava sempre fui muito a sério. Muito a sério.
ficava doente quando perdia, não odiava perder, uma coisa que mexia mesmo comigo. Ou seja, eu estando, a minha perspectiva foi sempre muito pouco relaxada, digamos assim, o estar mesmo. Obviamente que isso me trouxe mais responsabilidade e, eu, acima de tudo, eu mais do que a minha atitude para com o jogo ou para com a modalidade, acho que foi a aprendizagem muito boa que eu tive, porque quando convives com jogadores com 15 anos de carreira, 16, 17 ao mais alto nível, eles vão ter coisas para te passar. Eu acho que essa foi importante mais até nesse sentido. Ou seja, deram-me logo ali uma grande bagagem. Tinha 17 anos e o primeiro jogo que eu faço na Liga Profissional é com 17 anos. E acho que depois de estar no balneário com essa gente me ajudou muito. E atenção, eu digo, ajudou muito, aprendi muito, não é só as coisas boas. Porque há jogadores depois também que têm essa experiência e que trazem outro tipo de vícios e Que que não são os eu, melhores. à minha Estão a feita de maneira, alta tentei competição. perceber o que é que eu queria e o que é que não queria para a minha carreira. É algo que eu tenho feito muito e até na transição para treinador. Muitas vezes as pessoas, aprendeste isto, aquilo, o que é que aprendeste? E eu digo sempre isto. Eu aprendi, obviamente, muitas coisas que queria fazer, mas aprendi muitas que não queria fazer. E a aprendizagem daquilo que tu queres e daquilo que tu não queres, eu diria que é igualmente importante. Fundamental. Concordo plenamente. Eu não poderia estar mais de acordo. Concordo a 200%. Às vezes é muito mais importante sabermos aquilo que não queremos fazer e os vícios Exatamente. que não queremos repetir e ver, mesmo, mas até podemos ter alguém, no teu caso, tinhas alguém no plantel que pudesse ser uma referência, mas depois vias que determinados hábitos, determinados comportamentos não eram aqueles que eram os mais Exatamente. idóneos ou aqueles que tu querias seguir. Portanto, eu acho que sim, acho que é um pau de dois bicos, como eu costumo dizer. Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao à transição de júnior para sénior. Sentiste muita diferença a nível da carga dos treinos? E outra que eu te queria perguntar é, quando és muito jovem, eu tenho 38 anos, somos praticamente contemporâneos, e nós temos sempre aquela irreverência e achamos que sabemos tudo e que nós é que sabemos e nós é que estamos certos. Quando tu disseste que esses veteranos te conseguiram colocar na linha, foi um processo fácil ou foi algo que foi difícil para ti? Tu tinhas muito aquela irreverência, aquele inconformismo e querias fazer as coisas à tua maneira? Olha, eu vou dizer uma coisa e digo isto também muitas vezes e não quero ser mal interpretado. Eu, mais do que dizer que a sociedade agora está melhor ou pior, está completamente diferente. Acho que isso aí Uhum, é aceito e muda e faz parte. uhum. E se olharmos para o tempo dos nossos pais era diferente, e se olharmos mais para trás era Sim, diferente. sim, sim. Mas eu ainda apanhei uma altura em que havia muito respeito pelas pessoas mais velhas. Muito. Independentemente de às vezes aqui e ali, saberes que eles faziam umas coisas, umas avarias que não deviam. Mas eu sinto que isso mudou muito. Ou seja, sinto que os jovens de agora, e olhando para os atletas, os jovens atletas, e das experiências que eu também vou tendo como treinador, a forma de olhar para os jogadores mais velhos é um bocadinho essa que tu estás a dizer, de ok, tem meia brincadeira, ou cota, ok, eu estou a ouvir, mas no meu tempo, nessa altura que eu parecia que foi ali na passagem de século, 99, 2000, comecei para a equipa sénior, o jogador mais velho, efetivamente, era aquele jogador, como eu te disse, o Arthur entrou no balneário e eu, ok, tu sentes ali que eu tenho que ter respeito, vou ouvi-lo, posso depois fazer o meu juízo, mas vou sempre ouvi-lo. Eventualmente, na maior parte das vezes, vou seguir os conselhos. Depois há ali um espaço também para tu teres a tua análise e perceberes o que é correto. Eu acho que isso agora perdeu-se um bocadinho. Acho que isso, nessa parte do nós, às vezes, como miúdos, acharmos que sabemos tudo, eu acho que isso não mudou assim tanto. Acho que isso faz parte da idade, faz parte da tua experiência de vida, que depois, conforme vai decorrendo, conforme tu vais fazendo anos, é tal, é o som, olha, a barba branca, que os cabelos brancos vão trazendo também outras coisas. Exato, Há muita exato. gente que diz que isto era bom, era viver com 20 anos a saber o que a gente sabe agora. Claro, era Ai, ótimo, mas era não é ótimo. assim que Sim. funciona e não dá. Exato. Agora, sim, tinha um bocadinho essa irreverência de miúdo, tinha, claro, mas eu acho que depois nesse contacto com os mais velhos, ok, acho que havia, às vezes até admito que em excesso, mas havia ali acho que estava muito vincada a diferença de idades, acho que isso agora já não é bem assim. Eu acho que eu sou muito pelo equilíbrio, eu acho que se calhar de antes até se cometiam alguns excessos, os mais velhos, também há que reconhecer, em algumas Uhum, coisas que por vezes se calhar não eram as ideais, nas praxes, acho que uhum, também por vezes uhum, eventualmente passavam-se linhas, mas depois também não uhum. pode ser, quer dizer, um jogador num Um plantel equilíbrio. com Na com vida 35 ou tem que 35, ser o 36 equilíbrio. anos,
temos que lhe dar o sim, benefício da dúvida, alguém que já viu muito mais do que nós, aí é alguém que tem claro. certamente coisas para passar. Hum, Uhum. não sei se respondi à tua pergunta, mas sim, a Não, irreverência sim, não respondeste, não, respondeste perfeitamente. Eu e ia te acho que perguntar, faz porque tu parte da disseste, irreverência e é bom, mas sem dúvida. não é preciso ouvir. Sem dúvida. Tu deixaste-me envincado, tu odiavas perder, tu até choravas e eras um mau perdedor, mas Já tu como lidava. sénior, já como sénior. Sei, sei, exatamente, mas como é que tu lidavas, como é que foi para ti o processo de deixares de ter tanto tempo de utilização? Provavelmente nos Júniors eras uma das estrelas da equipa, daí teres feito a transição para o sénior. Como é que Sim. lidaste com isso? Olha, logo ao início, eu vou dizer como é que foi, eu lembro perfeitamente como é que foi o início da minha carreira. O primeiro jogo foi em Queluz, pá, fiz um jogo extraordinário. Na altura foi 7 pontos, 5 assistências, 4 ressaltos, uma coisa assim em 16 ou 17 minutos. E na altura o Arthur até me deu os parabéns. Eu lembro perfeitamente, estávamos no Maleno, nós ganhámos o jogo. Pá, eu estava nas nuvens, tinha jogado bem, tinha ganho o meu primeiro jogo na Liga, quer dizer, tudo. Aí, e de facto, aí é da juventude. Sentes, epá, isto daqui para a frente. No segundo jogo, joguei pouquíssimo, mas marquei o sexto da vitória com o Gaia em casa. Ok? Uau! Mas joguei, mais ainda 5 minutos e na altura o nosso treinador, Francisco Cabrita, eu lembro-me descontente, dizer, pá, vais jogar o boca direito, vais tu até ao fim. E eu assim, mas eu, com uma equipa cheia de gente mais veterana, e foi assim e marquei. O jogo assim não joguei. Portanto, ou seja, isto para ti ficas, são, ok, então mas eu joguei bem, marquei o sexto da vitória e agora não jogo. Não é fácil gerir, e isso é uma coisa que se fala muito agora dos jovens jogadores do futebol, que é a nossa realidade mais, nós temos Uhum. mais acesso. E por vezes perguntamos, tudo é um equilíbrio. Eu acho que os melhores treinadores, eu tento fazer isso como treinador, e tu perguntavas-me há pouco como é que tu encaraste. Eu tive, por um lado, a infelicidade, porque o que eu queria era, em todos os anos da minha carreira, ter jogado os 40 minutos de cada jogo, se me perguntares. Isto agora do malta dizer que tenho de descansar, esqueçam isso. Eu não tenho nada essa ideia, e eu, cada minuto que não estava dentro do campo, queria era estar lá dentro, ponto final parágrafo. Mesmo quando estava a jogar algo que eu achava que depois quando entrasse já ia jogar bem, isto é assim, faz parte. Obviamente eu agora tenho o discernimento para perceber que não é assim, mas o que eu tento sempre e o que eu trago dessa minha experiência é dizer aos meus jogadores, e esse é o lado feliz da questão. Eu tive a sorte, e eu acho que isso me ajuda muito como treinador, de ter passado por tudo. Eu fui o jogador que, se o jogo, passa que o exagero, tivesse 40 minutos, eu jogava 45, porque jogava o jogo todo e só se fizesse faltas ou se me lesionasse é que não jogava. Tive em equipas que eram um jogador de rotação e que entrava, saía, estava bem, estava mais tempo, estava mal, não estava tanto, às vezes não jogava. E tive, não, felizmente não foram muitos momentos, mas alguns momentos da minha carreira em que não jogava. E isso dá-te depois, mais à frente, a perspectiva, e eu tenho para mim, isto é uma teoria que eu já desenvolvo há alguns anos, que vale o que vale, mas e acho que os exemplos me dão alguma força. Os grandes jogadores de cada modalidade, as grandes figuras, as grandes estrelas, por norma não dão grandes treinadores. E eu convido o pessoal lá em casa a pensar no futebol, no basquete. No basquete, o Michael Jordan não foi treinador, o Magic Johnson tentou no concílio, o Larry Bird teve algum tempo, mas o LeBron eu duvido que vá ser treinador, o Kobe não estava para aí virado. Isto só para os exemplos mais recentes. Se olhares para o futebol, a nível mundial, os últimos grandes, um Luís Figo, normalmente esses jogadores não estão muito virados para aí. Normalmente, eu não estou a dizer que não há exceções, eu acho que a maior exceção do futebol até é o Zidane. O porquê que eu te digo A isto? que é que atribuis esse facto? Para mim é até relativamente simples. Tu, quando geres um plantel, tens os jogadores que jogam mais, jogam menos, e tu, se passaste por lá, por onde eles estão, tens outra sensibilidade, Sim, já percebi. Sim, certo? Tu vês um uhum. Sim, Guardiola, o sim, sim. Guardiola foi um bom jogador, mas não foi uma estrela, e teve momentos em que jogou mais, outros que jogou menos, ou seja, Sim, eu não estou a sim. dizer que isto é um critério, não me entendam mal, nem tem que ser assim, mas quando tu tens esta bagagem, tu consegues Uhum. colocar-te na pele dos vários jogadores do teu plantel porque passaste por lá e sabes o que é que cada um sente. E eu acho que tu conseguires passar essa sensibilidade, eu acho que é bom. Acho que é bom. Estávamos aqui a tua pergunta se era em relação, eu até já me perdi aqui um Não, bocadinho. não, como é que lidavas, não faz mal, como é que tu lidavas com a falta de tempo de utilização em determinados períodos da tua Precisamente. carreira, mas eu ia também entroncar numa pergunta para perceber o papel do teu pai em ti, na tua carreira.
Achas que te ajudou muito o facto de teres um pai treinador? Eras aquela pessoa que chegava à casa e desabafava ou guardavas para ti essas frustrações? Acho que, primeiro, eu vejo que não é fácil para os pais, e também tenho lidado com muitos pais, tenho treinado também Uhum, formação. uhum, Eu até dou de barato que não seja um papel fácil, ok? Tu seres pai de um atleta, de ter que uhum, lidar com as suas frustrações. Pronto, eu tinha o meu pai que tinha sido jogador e treinador, mas que sempre uhum. teve também um equilíbrio grande. Ele nunca foi chato. Hum, Acho que deixou, na maior parte das vezes, que fosse eu a ir ter com ele e não o contrário. E acho que nesse aspecto também tive muita sorte no pai que tive e que tenho, felizmente, mas nesse equilíbrio, porque há muitos exemplos, certamente há melhores exemplos do que o meu. Acho que há muitos piores, de pais que nem sequer foram jogadores e que se intrometem sem ter conhecimento. Normalmente, e agora esse é um aspecto que eu gosto menos, é. Acho que também houve aqui algum pano que me deixou que eu perdesse a perspectiva de. Lá está, talvez por ter sido jogador e treinador, a perspectiva de coletivo, de. Ok, tu estás preocupado contigo, mas há mais 10 ou 11 jogadores, há um treinador, tens que respeitar o treinador. hum, e muitas vezes sabemos que agora estamos numa fase em que a nossa sociedade está um bocadinho mais virada, cada um para si. hum, mas tratando-se de um desporto coletivo, temos que ter também uma visão mais abrangente. Pronto, eu nesse aspecto, Sim, eu e concordo. na tua questão, acho que o meu pai teve um equilíbrio bom. Nunca foi demasiado expansivo mesmo nos jogos. Acho que ele às vezes sofria mais para dentro, até para não mostrar ali grande alteração, porque eu acho que ele também tinha a ideia de que era importante manter ali algum equilíbrio, até para eu conseguir estar mais estável em termos mentais. Houve algum momento em que tu foste considerado um Nepo Baby? Ou isso nunca aconteceu? O que é um Apple Baby? Um nepo de nepotismo, ou seja, que estavas onde estavas por ser filho de treinador. Ok, eu não estava, foi do som, não estava a perceber bem. Diz-me, Desculpa, ok. não faz mal. Não, não estava a perceber por causa do som, não estava a perceber bem a questão. Na boa. Sofreste com Não, isso porque acho que o meu pai. na tua carreira? Acho que nunca senti isso, porque acho que precisamente pelo comportamento que o meu pai teve. Eu acho que se o meu pai fosse uma pessoa que tivesse falado com treinadores meus, que tivesse em cima, eu acho que essa questão, o meu pai nunca se meteu. Nunca. Hum, Portanto, Grande eu acho ética que isso fez profissional. também, lá está, o teres uma atitude mais discreta, mais resguardada, faz com que esse tipo de questões não apareça tanto. Obviamente, eu chegava a muitos pavilhões e as pessoas, és o filho do Minhaba, claro, e pessoas que o conheciam, pessoas mais velhas, e isso sempre me encheu de orgulho, nunca foi um problema para mim, mas nunca senti que alguém achasse que eu acho que mal ou bem também mostrei sempre o meu valor e acho que consegui sempre deixar Sem essas dúvida, questões isso sem dúvida. para segundo plano. Para segundo Portanto, plano. nesse aspecto acho que Sim. não Não, eu foi estava não foi algo. eu estava-te a perguntar isso porque eu também eu acompanhei a tua carreira e acho que tiveste uma excelente carreira. Eu gostava muito de ver jogar, já vou entrar mais nas tuas características técnicas como jogador, mas eu estou a te perguntar isto porque, principalmente nos Estados Unidos, há muito agora a polémica do Bronny, do LeBron e essas coisas todas. Claro que é completamente diferente porque o teu pai era treinador, o LeBron ainda é Sim, mas é jogador, uma questão mas é familiar, sim. Sim. sim, exatamente. Era para perceber se tu tinhas passado por isso. Ainda bem que não aconteceu e que a postura do teu pai, Deixa-me só super uma, low profile, deixa-me diz. deixa-me só dar aqui uma nota em relação a isso, Tiago. Primeiro, eu acho que são situações sempre muito difíceis de gerir. Uhum, E depois podemos ter a nossa opinião em determinados uhum. episódios. Eu não tenho filhos ainda, não sei se vou ter ou não, mas tenho para mim que se um dia tiver um filho que queira jogar basquete, eu não vou ser treinador dele. Não quero. E atenção, o meu pai foi adjunto em equipas minhas e acho que aqui ali ele pode ter ficado em situações. Foi treinador adjunto, portanto não era o treinador principal, um bocadinho diferente. Mas eu acho que dando para evitar, porque podem-me lá dar a música toda. Ai, não, deixa de ser pai. Ninguém deixa de ser pai. Ninguém deixa de ser pai, nem ninguém deixa de ser filho. Independentemente do contexto, não é? Sim, Tu se tiveres um exemplo parvo, sei lá, um barco que está a afundar, tens a tua equipa, tu primeiro vais salvar o teu filho. Como é evidente, é um exemplo extremo, como é mas óbvio. eu acho que as pessoas percebem o Eu que é que eu estou-te a estou a querer dizer. perceber, eu estou-te a Eu perceber, acho que sim. estar nessa posição é algo que eu nunca vou querer.
e atenção, eu tenho o maior respeito por quem está, por quem acha que consegue lidar. Eu acho que é sempre, quando estás a lidar a um grupo de 10, 15 jogadores, tens lá o teu filho, É muito mesmo que ele difícil. Sim, seja, sim, atenção, pode ser o melhor do mundo, como pode ser sim, o pior, sim, como sim, pode sim, estar numa posição. sim. Eu diria que é pior. Se ele for o melhor de todos, acho que é menos grave. Se for o pior de todos, também não há questão de estar lá sentado. Se for alguém que te está a dividir o lugar com o outro e tu depois estás-te a Yeah. penitenciar porque se calhar é o meu filho, mas por ser meu filho Exato. não o posso meter a jogar mais. Eu acho que tu vai-te levar um Yeah. bocadinho à avaliação. Acho que é inevitável. Yeah. Com o maior respeito Yeah. por quem nessas situações. Eu, se um dia estiver perante tal cenário, acho que vou dizer obrigado. Passo. Não, obrigado. Não, obrigado. Exato. Olha, o basquetebol português mudou muito entre o início da tua carreira e a atualidade? A nossa liga, por assim dizer. Pergunta mudou. Eu acho que está. Já teve muitos altos e baixos. Eu acho que agora está numa trajetória ascendente, ainda bem. Acho que. E obviamente as questões financeiras estão sempre um bocadinho associadas. Eu acho que o nosso problema é estarmos demasiado dependentes da condição financeira. Ou seja, eu entendo que, mediante o contexto financeiro, possa estar mais limitado no recrutamento, por exemplo, não é? Se tiveres 10 mil para gastar num jogador ou tiveres 2 mil, pois o 10 mil tem 90 ou 95% de probabilidade de ser melhor que o 2 mil. Às vezes lá uma exceção ou outra, mas Uhum, uhum, agora o que eu acho que mudou e não foi no bom sentido é que perdemos a capacidade de formar jogadores com qualidade em escala. Acho que eu voltamos concordo. agora a um campeonato da Europa. Sim, Ok, mas basta olhar para a faixa etária da seleção e perceber que temos. E as coisas são como são, e isto não é retirar mérito, mas temos um jogador norte-americano que está muito bem encaixado naquilo que é a nossa mentalidade e que encaixou bem na seleção, que é o Travat Williams, e temos um Misqueta. E temos um alargamento, ou seja, há todo um contexto que explica. Agora, eu não me parece que esse sucesso esteja derivado da nossa capacidade de formar jogadores. Eu acho que essa capacidade já foi muito mais evidente quando tínhamos outros contextos competitivos, como um campeonato sub-22, e acho que estamos com problemas graves nesse aspecto. Não vejo muita qualidade nos jovens jogadores que aí estão. Uns, eventualmente, até terão essa qualidade, mas não vão ter muito espaço. Mas eu acho que, no geral, não estamos com muita qualidade. E esse é um aspecto que eu acho que tem que rapidamente mudar. Temos que. O handball, por exemplo, é um excelente exemplo. Tem tido capacidade para se regenerar e para ter muita gente jovem. Nós está-nos a faltar esse sangue novo e eu temo que depois, quando estes jogadores, o Biel Queiroz, o Ventura, que já estão ali a passar a. O Ventura acho que fez agora aos 30, o Queiroz um pouco mais velho. Mas quando esse pessoal começar a fazer anos, como todos fazemos, ou a entrar numa fase em que já não, em que o rendimento começa a cair, ou em que eles próprios dizem já chega da seleção porque quer aguentar mais uns anos no clube, que é perfeitamente compreensível. Acho que podemos ter aqui mais uma vez uma fase complicada porque ao nível da formação de jogadores estamos com problemas. sim, sim, por acaso é engraçado, engraçado não, faz todo sentido que tenhas essa opinião, porque eu também falei com um presidente de um clube de basquetebol, do Vasco da Gama, aqui do Porto, é um clube formativo, já formou muitos jogadores, e eu É um falei com o excelente presidente exemplo e dele, está a com fazer. Sim. sim, com o Manuel Rodrigues, ele disse-me isto, disse mesmo que um dos grandes problemas do nosso basquetebol é mesmo na nossa formação, que se devia trabalhar mais na formação, que se devia apostar mais na nossa formação, Tiago, e eu vamos, também... vamos lá ver. Uhum, Desculpa interromper, estamos aqui um bocadinho pelo diz delay, mas isto é muito simples. Às vezes parece que queremos inventar a roda. A roda está inventada. Se tu não formas bem, ok? Se tu não formas bem, primeiro há uma razão para isso. Ou duas. Agora até estamos com um número de praticantes interessante. Se continuamos a não ter qualidade, temos que ir ver o que é que se passa. Treinadores, contextos competitivos, as duas coisas, o que quer que seja. Porque não me parece que, então agora que temos mais praticantes, estamos com problemas em formar, é porque há alguma coisa no processo que não está a correr bem. E depois, obviamente. Portugal, eu digo isto sempre, e o futebol percebeu isso. Portugal não é um país comprador. Em nenhuma modalidade, nem naquela que é a modalidade de referência, muito menos será nas outras. Portugal tem que ser um país formador. Agora, isto é o que dá mais trabalho? Claro que é. Dá menos, quer dizer,
Isto é a mesma coisa que tu fazeres comida todos os dias em casa, dá mais trabalho. Dá, mas se calhar até é mais saudável, é mais sustentável, gastas menos, não é? Consegues controlar aquilo que comes. Completamente. Se fores Sim, todos os sim, dias sim. comer fora, depois depende do dinheiro que tens. Se tiveres sempre muito dinheiro para gastar, vais comer sempre bem. Quando o dinheiro faltar, já vais ter que ir ao tasco, se calhar não é tão bom, e não vais comer tão bem e nem sabes muito bem o que é que estás a comer. Mas isto É verdade. ou seja, isto é um raciocínio básico, mas as coisas são mesmo assim. E o futebol, eu acho que É verdade. em tempo útil, campeonatos sub-23, equipas B, e as coisas aconteceram e não é por acaso. E há muitos exemplos no futebol de equipas que estão a ir todos os anos. Acho que o Vitória de Guimarães será o maior exemplo. Fornadas de jogadores de equipa B. E depois é dali que vem a parte da equipa, e depois há de ser aí que vão buscar Uhum, algum rendimento para vender. E eu acho que a uhum, roda em Portugal anda um bocadinho assim. E nós, por alguma razão, no basquetebol, e agora falando da modalidade que mais uhum. me toca, ainda estamos iludidos que esse não é o processo. Não, esse é o único processo. Nós temos que formar jogadores com qualidade, ponto final, parágrafo. E depois o Sem resto dúvida. acontece. Quando tivermos Eu mais sei, dinheiro, vamos ter é, estrangeiros melhores. sem dúvida, eu concordo. Tu achas então que se trabalha mal a formação em Portugal? Muito mal. Ó Tiago, diz-me tu, temos muitos jogadores jovens a aparecer na Liga. Opa, não, Eu não, digo, opa, é assim, sou-te temos sincero. muitos jogadores Olha, jovens a aparecer na Pro-Liga. não, não Quer dizer, temos, não temos. eu podia estar aqui a desenvolver, eu podia estar aqui a dizer, tu agora dizes, não, Miguel, mas há este, aquele, o outro, 17, 18, 19 Não, anos, não, não. e eu, Sim, sim, pronto, sim. afinal, não, eu acho que depois é a prova, o algodão não engana. Eu, na minha altura, eu sei que tive alguma sorte, tive qualidade também naturalmente, mas porque apareci num contexto que havia menos, lá está, o Barreirense começou a ter menos dinheiro, e de repente o pessoal vai ter que chegar à frente, e eu fui um dos que fui lançado, e tive o meu espaço e fiz o meu caminho. E eu acho que há aqui um. E espero que cada vez mais haja capacidade de investimento para termos, porque se tivermos melhores estrangeiros, esses melhores estrangeiros vão trazer mais qualidade e vão Sem evoluir dúvida. mais os jogadores que cá estão. Mas a base de jogadores formados cá, Sem dúvida. clubes, há clubes que eu agora tive um torneio em Algés, acho que o Algés sempre foi uma referência na formação, agora está a viver períodos complicados. O Barreirense, idem, idem. Há quanto tempo não sai um grande jogador do Barreirense? O Nemias saiu e nem sequer jogou nos séniores. Na minha altura, quer dizer, fui eu, depois do Barreirense, assim, de repente, o Pedro Pinto, o Miguel Queiroz, o José Silva, o Miguel Graça depois deixou de jogar, o Pedro Pereira, o David Gomes. E já viste eu aqui consegui dar logo 6 ou 7 nomes nos anos a seguir aos meus. E onde é que está isso? Qual é o clube que tu dizes agora? Não, mas este clube é este, é aquele, é o outro na formação. Não, no Porto, eu lembro, muitos vinham do Vasta Gama, dos Salesianos, depois apareciam no Porto, mas havia ali muita gente. E agora é muito curto, é muito curto. E nós temos que fazer Eu esse caminho, percebo. não há outra hipótese. Não vamos andar Eu percebo. a remendar, Eu, andamos a remendar eu e vou a entrar, desejar para a frente. já que estamos, eu vou falar, eu queria falar um pouco do teu papel, ou seja, da tua função como, da tua carreira como jogador, como base, porque é uma das funções que eu acho mais preponderantes e determinantes numa equipa. Mas já que estamos a falar na formação, vou entroncar aqui no teu percurso na seleção nacional e depois assim já conseguimos falar um pouco da tua carreira como base, que eu considero que é das posições mais subvalorizadas, mas daquelas em que quando tens qualidade é das que dá mais espetáculo. Porque eu sou muito adepto do afundanço, sou muito adepto dos lançamentos triplos e tudo mais, mas eu ainda sou mais adepto de um bom passe, daquela visão de jogo, daquele passe que só aquele jogador consegue inventar e consegue projetar e executar, tipo um Luka Doncic da vida e essas coisas todas. Mas já vamos falar sobre isso. Tu és um dos 5 portugueses que jogou 2 Eurobaskets com Portugal em 2007 e em 2011. Como é que foi essa experiência? Tu naquele momento já sentias que nós estávamos muito atrás das potências europeias, mas atribuías isso a outros fatores que não o trabalho da formação? Ou naquele momento também já era a falta de trabalho na formação? Olha, em 2006 foi quando conseguimos o apuramento. Acho que na altura até tivemos pouca ideia daquilo que estávamos a conseguir, porque nunca A ninguém tinha conseguir? conseguido. E era um apuramento para um europeu com 16 equipas, não era com 24 como é agora. Hum, eu acho que houve um conjunto de fatores. Por exemplo, muitos dos jogadores, vamos lá ver, o Miguel Miranda, o Carlos Andrade, o João Santos, eu ainda apanhei,
apanhámos muito o campeonato sub-22 de Esperanças, que era um Uhum, campeonato espetacular. Eu lembro de jogos no Barreirense com o pavilhão cheio contra o Benfica, o pavilhão a abarrotar, uhum, campeonato sub-22. E acho que entre os jogadores que conseguiram ter uma experiência fora, o Sérgio Ramos, depois o Beto um pouquinho mais tarde, o Carlos Andrade, o João Santos já disse, juntou-se ali um conjunto de fatores dos jogadores que apanharam um contexto que, na minha opinião, em termos de formação, foi favorável. E atenção que dessa seleção ficaram de fora jogadores que tinham capacidade. Nuno Marçal, não foi, por exemplo, o europeu. Nuno Perdigão, na altura já estava um bocadinho com algumas lesões, mas havia mais jogadores. O António Tavares só vai em 2011, não vai em 2007. Tu olhavas para a seleção, vias qualidade e vias ali ainda, se calhar 5, 6, 7, 8, 10 jogadores que dizes, cabiam perfeitamente na seleção. E esses jogadores passaram. Eu acho que a minha formação acabou por ser muito positiva. Eu, por exemplo, eu tinha 17 anos e já jogava um campeonato sub-22 que me dava um andamento incrível. E depois em sénior jogava as duas. Houve uma altura que o campeonato de esperanças era. Jogava os jogos de séniores e a seguir era o jogo das esperanças e os miúdos que jogavam 5 ou 10 minutos depois iam jogar o jogo de esperanças. Eram outros tempos, é verdade, mas encontrou-se uma fórmula, que eu não estou a dizer que tem que ser esta, mas tem que se encontrar aqui algo dentro deste género. Eu não me acredito, custa dinheiro, mas o futebol entende os sub-23 e as equipas B como um investimento. E nós temos que passar isso também para o basquetebol. Temos que ter mais um campeonato. Eu vou-te dar o exemplo. Eu treinei sub-18, 2 anos no uhum, Benfica e o ano passado sub-23 uhum, no Sport. uhum, Eu no Benfica, eu lembro-me de fazer as fases finais regionais em Lisboa, que é uma das associações mais fortes, e uhum. olhar e dizer assim, ok, grande parte destes jogadores é sénior para o ano. Não existe. Lá há um ou outro que não temos agora, mas de vez em quando aparece um miúdo, depois dão-me sempre assim, mas quem é jogador? Ok, um Lamine Yamal aparece um. Cá em Portugal, um Kenda, um Mora, aparecem um. Mas a maior parte dos jogadores precisa de mais 2, 3 anos entre os 17, os 19, os Para 20, para se amadurecer. consolidar, porque depois também tens fases de Óbvio. maturação diferentes, há jogadores que se desenvolvem mais, mesmo em termos físicos, às vezes não é só táticos e técnicos. Físicos. Era exatamente isso que E eu ia nós dizer, sim, sim. e o basquete perdeu. Qual foi a solução que muitas equipas têm encontrado? E que já temos fiz um levantamento de equipas B que é muito interessante. Temos quase 30 equipas B no basquete. É muito, é bom. Mas porquê é que não enquadramos isso? Eu, por exemplo, o ano passado joguei Sub-23 com o Sporting. Com todo o respeito, jogámos contra várias equipas de pessoal que quer passar o tempo e que é perfeitamente legítimo. Mas eu, para o desenvolvimento dos meus miúdos, entre Sim, aspas, não não, quero que eles não, estejam a não jogar aumentas contra a pessoal competitividade que deles. treina uma Sim, vez sim. por semana, que já tem uma barriguinha, que já quer é curtir, entre aspas. Para isso há um campeonato de Minatel e muito bem tem que haver os Masters, essas coisas todas. Agora, nós temos que arranjar um contexto competitivo para os nossos jovens jogadores. Como o handball também tem um campeonato sub-20. E lá está, não é por acaso, as coisas acontecem não é por acaso, para que nessa franja dos 17 aos 18, 19, 20 anos haja uma competição boa e que esses jogadores, porque depois o que é que acontece? Há um miúdo, tu falavas há pouco da minha transição para séniores. Eu se calhar tinha chegado aos séniores do Barreirense, imagina que não tinha tido espaço. E fazia o primeiro ano, fazia o segundo e ao terceiro assim, mas eu estou aqui, eu não jogo, ando aqui a perder fins de semana, ando a treinar, ando a tirar o curso ao mesmo tempo, não vou às festas da faculdade, que é o que me dá. Isto é o que eu estou-me a pôr na pele de um miúdo. E vale a pena. O dinheiro também não é porque não ganho muito. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu, por acaso, comecei a jogar, mas há muitos jovens que têm que ser enquadrados para nós não os perdermos. Porque se não estão prontos para esse salto para a série, às tantas vão feito à minha vida. E se Sim, tiverem um sim. campeonato, eu lembro desse campeonato de Esperança Benfica, Porto, o Barreirense, o Alvarense também. Era bom, tinha qualidade. E obviamente, quando tu estás numa competição com qualidade, vais crescer e vais te preparar cada vez melhor para ser jogador sénior. Portanto, acho que há aqui há muito caminho a fazer. Os espanhóis, este ano, e os espanhóis, que estão assim um bocadinho à frente de nós, ou à nossa frente, recomeçaram o campeonato sub-22, porque sentiram essa necessidade. Portanto, os bons exemplos Sim, também porque são para aquela nós geração, a aprendermos. geração de 99 não é eterna e eles perceberam que E tinham que acabou começar a e eles andar da estão a sentir perna porque dificuldades para. senão. Sim, completamente. Sim, sim, E sim. depois Não podes tem sentar e assim. esperar, ok, pode ser que aconteça, ou podes fazer por isso, não vai correr sempre bem, não. Há gerações que não vão ser boas, isso É é a óbvio. vida. Sim, Mas sim, se tu sim. não fizeres, se tu não fizeres o teu trabalho, então é que vai acontecer muito menos, sem dúvidas nenhuma. O que é que recordas desses europeus? A nível dos jogos, a tua melhor exibição, o ambiente que se viveu? O que é que tu recordas desses dois europeus?
Recordo-me, acima de tudo, a vivência e tu pensares que, ok, isto é bom estar aqui e devemos estar mais vezes. Infelizmente, uma das coisas que não aconteceu e que também acho que contribuiu agora para este sucesso da seleção nacional foi o facto de termos Porto, Benfica e Sporting a participar em competições europeias. Eu joguei muito poucas competições europeias na minha carreira. Uma vez pelo Belenenses e 1 ou 2 anos no Benfica, já não me lembro, acho que foi um só. Uhum, Pouquíssimo. Porquê? Porque seria com um uhum, custo. Isto custa-me dinheiro, ok. claro. Custa. Mas se não investes, não há hipótese. Eu acho que Não a evoluís. Yeah. participação já de alguns anos para cá do Benfica, Porto e Sporting já permite que haja ali um conjunto de jogadores portugueses que tenha essa. Ou seja, a experiência internacional já não é uma novidade, é uma rotina. E é assim que tem que ser. E nós, na altura, sentimos muito que era a exceção. Nós, quando chegávamos, para mim não era habitual jogar contra uma equipa europeia e tinha que ser. E eu acredito que se nós tivéssemos essa rotação, as coisas podiam ter sido ainda melhores, porque tínhamos esse hábito, tínhamos esse ritmo, nós sentíamos muita diferença de ritmo da Liga Portuguesa para as outras, quando jogávamos seleções. Era esse o primeiro grande desafio, era tu entrares naquele ritmo. Uh, Lá está, os jogadores portugueses que agora têm o ritmo natural das competições europeias estão muito mais rodados e muito mais habituados, Preparados, já não muito mais estranham tanto. tarimbados. Óbvio, claro. Exatamente, e nós na altura conseguimos isso e não havia muitas equipas a jogar competições europeias. A Alvarense depois deixou de jogar também, a certa altura. O que é Luz, uns anos depois teve problemas financeiros. O Benfica, como eu te disse, teve ali uns anos que achava que aquilo não justificava. O Porto, idem. Mas mesmo assim conseguimos fazer um bom trabalho. Eu acho que poderia ter sido melhor até se a envolvência tivesse sido outra. Claro, eu entendo perfeitamente. Mas Tu, em termos de. Respondendo à tua pergunta, em termos de memórias, Tiago, uhum. são muitas, mas para mim, o apuramento de 2006, da forma como foi conseguido, numa altura complicada para a Federação e em condições inacreditáveis, acho que acima de tudo, depois o estar nos europeus foi de facto marcante, como é evidente, e estás ali ao lado de jogadores da NBA, de jogadores de grande qualidade, é evidentemente marcante, e jogares contra eles. Mas aquilo, ou seja, a sensação de ser bem sucedido quando as probabilidades jogam todas contra ti, eu acho que isso É nos marcou fantástico. muito enquanto grupo em 2007. Dirias que foi o teu maior feito? É o maior feito da tua carreira? Esse Sim, apuramento sim, para o sim, Euro sim. 2007? Sim. Obviamente há outros, felizmente, Claro, mas claro. em termos de Todo o sentir contexto, que é porque algo estamos a explicar por histórico, toda a convulsão da por tudo o federação, isso era contexto, algo histórico. precisamente. Sim, 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 sim. Precisamente. Eu entendo. Eu vou dar um O exemplo que é que rápido. se Nós diz ganhámos o isto? primeiro. Um exemplo rapidinho. Nós ganhámos a Macedónia o primeiro Uhum. jogo, em casa, e no final do jogo da Macedónia a gente não sabia como é que ia para a Bósnia. Jogávamos ali 3 ou 4 dias. Chegámos à Uau. Bósnia, depois de uma escala infindável em Madrid. Chegámos às 2 ou 3 da manhã no dia do jogo. Dormimos umas horinhas, Ok. fomos mandar umas bolas e ganhámos a Bósnia, que eu perdi há 3 ou 4 anos em casa. Essas coisas marcam. Uau. Não, essas coisas marcam mesmo, mas marcam mesmo, e é de se Marcam. tirar o chapéu, e é a transcendência do atleta, e é também o grito de revolta do atleta, É, do tipo, ok, não me dás as condições que eu necessito é para por aí, ser a foi por minha aí. melhor versão, mas eu vou-te mostrar que Vamos eu vou conseguir. conseguir superar. Não, isso é brutal, isso Não é, tenhas sem dúvidas dúvida, que foi isso é muito esse extraordinário. sentimento que nos moveu. É verdade. Acredito, É verdade. Foi acredito, muito esse acredito. sentimento que nos moveu. Foi mesmo. Qual era a tua sensação quando representavas Portugal? Só para terminar aqui o capítulo da seleção. É o, se- é o sentir que é o ponto mais alto, eu acho que tu podes ambicionar no teu país. Ou seja, em termos, obviamente, depois havia quem quisesse ou quem tivesse a Uhum, possibilidade de jogar NBA, não em Portugal, agora só felizmente o mês, mas ou jogar num uhum. campeonato europeu mais forte. Mas acho que em termos daquilo que é nosso, daquilo que é a nossa realidade, é o ponto mais alto. É o É o sentires que num auge. grupo de atletas és um dos escolhidos para representar. E obviamente, e eu tive essa sorte também. Eu sei que antes da nossa geração, vou dizer assim, eu era um bocadinho mais novo, mas encaixo-me ali na geração do pessoal 80, 78, eu sou 83, mas antes o ir à seleção não era algo tão bem visto, digamos assim. O ambiente na seleção não era muito bom e nós conseguimos que, além de representar o nosso país, toda a envolvência e aquilo que nós construímos enquanto Melhorasse. grupo desse outro significado ainda mais especial a representar a seleção. Sim, isso é fantástico, sem dúvida. Vamos falar agora da tua carreira de jogador. Tu sempre jogaste como base ou experimentaste outras posições?
Não, isto foi um treinador, o Sérgio Seixo, ali na altura que eu era cadete, que eu gostava muito de passar a bola. Acho que gostava de marcar pontos, naturalmente, mas isto não é falsa. Se me pudesse escolher entre o marcar e o assistir, eu preferia sempre assistir. Gostava, dava muito gosto passar a bola. E acho que esse gosto acho que fez com que o Sérgio também achasse que eu podia jogar a base. Pá, e foi um processo até um bocadinho complicado. Eu podia ter sido um 2, um jogador mais marcador, mas acho que foi a forma também de potenciar a capacidade de passe que eu tinha e o gosto que eu tinha por passar a bola. Foi uma transição até complicada, eu era grande, roubava muitas bolas, foi ali um processo que não foi assim tão fácil, mas eu acho que acima de tudo foi isso. Eu gostava de pensar o jogo, também acho que é um bocadinho por isso que eu gosto de ser treinador. E o gostar de meter a equipa a jogar, de satisfazer um colega com um passe, acho que é algo que está a Sem mudar um dúvida. bocadinho. Nós temos agora, deste o exemplo do Boncic, mas acaba por ser um jogador até mais marcador do que. Já não há o tal base pass first, agora há muito menos disso. Eu não era bem pass first, mas gostava Sim. muito de passar a bola, era ali no limite. Eu também marcava, mas gostava muito de assistir. Hum, Talvez o último é base um, pass é first, um, não é sei se um- concordas, foi o Chris Paul. eu diria que Que sim. E o atenção, Chris eu acho que Paul tem muito a ver com a forma privilegiava como se muito o está a formar passe. os jogadores. Sim. Sim, Sim, eu acho que tem a ver um bocadinho com a forma como. E o pass first não quer dizer que não marque pontos, mas é um jogador que está sempre atento e que consegue sempre tomar a decisão certa, passar a bola. E eu acho que exatamente. isto tem a ver um bocadinho também com a evolução do jogo e com aquilo que nós. Eu vou-te dar um exemplo muito rápido. Um, Uhum. os jogadores serão sempre o produto do seu percurso, da sua formação. E nós, evidentemente, temos bases agora muito mais marcadores do que propriamente pensadores do jogo. Porque se nós olharmos o que é que se faz agora, muito não se fazia há uns anos. Muito trabalho individual. Muito trabalho individual e que faz falta. Poucas vezes tu vês jogadores a trabalhar passe. Ou seja, em vez de estar um contra zero com bola e com cesto, fazer um 2 contra zero, drible, drible, passe. Vês pouco, não é? Ou seja, o próprio Sim, sim. trabalho que se está a fazer vai canalizar muito para o base finalizador. Porquê? Porque ele trabalha o quê? É o drible, é o step back, é o tiro. É a finalização debaixo do cesto. Até porque esse trabalho, ou seja, ao trabalhares mais isso, que não se fazia há uns anos, estás a potenciar mais isso. É normal, porque é o estímulo que tu estás a dar ao jogador. Eu acho que mais dia menos dia vamos voltar a ter bases que passam a bola. Eu este ano estive no clínico da Euroliga, e os próprios treinadores da Euroliga diziam que o jogo está muito menos pensado, muito menos trabalhado, porque as equipas também jogam mais, têm menos tempo para treinar. Eu percebo isso, mas acho que isto depois é de modas. E acho que mais dia menos dia, eventualmente vamos começar a voltar a ter outra vez um jogo mais trabalhado, eventualmente onde esses jogadores voltam a ter outro tipo de protagonismo. Mas agora parece-me que é mais ou menos evidente que estamos a formar muito menos esse tipo de jogador e naturalmente ele deixa de aparecer. Antes de entrar neste teu trabalho como comentador e narrador de jogos da NBA, vou só fazer-te umas últimas perguntas em relação à tua carreira profissional. Uma delas é, como é que foi a tua transição de passares para uma equipa como o Barreirense, uma equipa histórica, com muita tradição, para um colosso nacional como clube como o Benfica? Como é que foi essa transição? Sim, pelo meio ainda tive o Belenenses, que eu acho que também me Uhum. permitiu dar ali um. Ou seja, foi um subir um patamar em termos Consolidaste de e clube. ganhaste. Sim, Sim. certamente, sim. Sim, o Barreirense era mais a ver com o basquete, o Belenenses na altura, e Uhum, nós depois até jogámos competições europeias, estava um patamar uhum, acima, não em termos históricos, mas em termos do momento em que estava. E uhum. depois a passagem para o Benfica, eu acho que também tive essa sorte, foi tudo. Eu tive na altura a hipótese de sair diretamente do Barreirense para o Benfica um ano antes de sair para o Belenenses. O Barreirense depois na altura pediu muito dinheiro e o Benfica também não vivia um momento brilhante em termos financeiros e optou por não avançar. E eu acho que se tem acontecido nessa altura, eventualmente tinha sido mais difícil para mim, pelo menos, entrar no clube. Eu acho que quando entro no Benfica já entro como MVP nacional, já entro com alguma experiência de seleção nacional, já estava com outra bagagem. Eventualmente, se esse salto Mais tivesse sido completo mais. como jogador. Sim. Podia ter corrido bem, nós nunca sabemos, mas acho que foi. Acho que a própria sequência de eventos, digamos assim, de transição, Uhum. acho que foi lógica Foi a certa. e acho que chegou ao Benfica já com uma bagagem boa. Acho que foi tudo no momento certo, eu diria que sim. Nesse aspecto, na mudança de clubes, acho que foi tudo quanto tinha que ser. Como foi essa sensação de ter sido MVP nacional?
Aí fui o MVP português, depois seria MVP da Liga no Galitos, já imagino-se. Uhum. Meu É Deus, já bom, no fim e da eu tua acho que carreira, quem exatamente, diz que sim. não sou nada pelas falsas modéstias, o pessoal, não, claro que interessa a equipa, naturalmente, e estamos num desporto coletivo. Agora, quem diz que não gosta de receber um prémio, de ver o seu trabalho reconhecido, acho que não está a falar a verdade. Eu, Está felizmente, a fosse faltar na a verdade. formação mesmo a nível certo, tive alguns prémios e que me satisfizeram sempre. Eu, por exemplo, perguntas-me assim no ano do Galitos, foi um ano muito difícil para mim porque eu saí de uma realidade como a do Benfica. Na altura não havia muito, eu tive uma outra oferta que não era nada interessante e optei por vir para casa, para o Barra, uh, ganhar para o gasóleo, vou dizer assim, deve ter sido eventualmente o MVP mais barato sempre da história do basquete português. Uh, mas se me perguntares se eu alguma vez trocaria o facto de termos, e felizmente conseguimos as duas coisas, mas se trocaria o facto do Galitos ter ficado na primeira na Liga pelo prémio nunca, foi muito mais o Galitos com extremas dificuldades e a partir daí começou-se a efetuar um crescimento do Galitos muito mais sustentado e agora voltou outra vez à Liga, está com mais dificuldades, mas na altura o clube faz ali uma sequência de anos com idas a playoff, sustentado e deu-me um gozo enorme contribuir para isso. E nesse ano em que não descemos à tira, eu ganhei o prémio de MVP, mas nunca trocaria, nunca, a manutenção pelo prémio. Portanto, uma coisa é não trocares o sucesso coletivo pelo individual, nunca, mas não ficar satisfeito, obviamente Claro, fiquei, até porque na altura saí do Benfica, numa altura em que já não jogava e na altura até me perguntaram se aquele prémio era para as pessoas que não tinham acreditado em mim. Isso não é precisamente para as que acreditam. Essas é que merecem acreditava isso. a minha melhor versão. Exatamente, Mais do que estar aqui sem a dúvida. dar uma mensagem a alguém, é a minha forma de agradecer àqueles que confiaram em mim. Concordo plenamente. Tu preparaste para o fim da tua carreira? Foi algo que tu foste preparando mentalmente ou tu sentiste que já não conseguias acompanhar o andamento dos outros jogadores? Não, deixei de ter força mental. Acho que fisicamente, apesar de ter tido uma sequência de operações, mas que ficaram resolvidas, não houve ali nenhuma Uhum, sequela, mas foi um bocadinho o cansaço mental. E preparei-me, fui-me preparando sempre, sempre bem resolvido. Nunca. Se me perguntares hoje, é diferente do que eu vou dizer. Se perguntares hoje se eu voltaria a desistir no ano em que desisti, eu talvez dissesse que não. Ok? Porque acho que os outros 2, 3 anos eu acho que ainda conseguia jogar ali mais 2, 3 anos, tranquilamente, cuidando. E houve ali um crescimento, depois um aparecimento do Sporting, ou seja, eu se calhar hoje, sabendo, lá está aquela conversa do se eu soubesse, que sei hoje, talvez tivesse aguentado mais um bocadinho. Isso é diferente. Agora, eu quando tomei a decisão e depois a seguir, sempre tranquilo, preparei-me para isso, academicamente, mentalmente. Já estava na Sport TV enquanto nos últimos anos, que eu nunca quis que fosse ok, parei de jogar e agora vou ver o que é que não. Queria que fosse uma transição suave e foi, nesse aspecto foi muito bom. Portanto, perfeitamente bem resolvido, com vontade de ser treinador, assim as condições permitissem, foram permitindo agora. Este ano estou só ali com a seleção de Setúbal. É um ano que estou assim um bocadinho mais fora, mas continuo ligado. Mas nesse aspecto, eu sei que há jogadores que depois voltam, que vão jogar para a segunda divisão, aconteceu com colegas meus, eu respeito perfeitamente, foi o que disse. Está feito, é fechar um capítulo e abrir o outro. sim. Não quiseste ser o Michael Jordan do Washington Wizards, eu percebo. Não. Está feito, está feito. E desafiaram para isso. Exato. Desafiaram para isso. Não. Eu percebo. Atenção, eu sou imensamente fã do Jordan e vi os jogos do Washington Wizards só por causa do Jordan. Mas, mas Só o que que assim, depois, eu, normalmente o pessoal vê Wizards depois não, vê-me esquece, fora. os Estou Wizards ligado a então ver. agora é que não dá, agora é que não pode, agora é que eu não vejo nenhum praticamente. Não, mas olha, terminando o assunto do fim da tua carreira, tu abraçaste a carreira de treinador, começas a ser treinador enquanto ainda jogavas. Porquê que tomaste essa decisão? Uhum. Sempre quis. Olha, eu, aliás, até te ocultei aqui um bocadinho porque foi um ano diferente. Eu, Uhum, no Belenenses, no meu segundo ano, portanto tinha 22 anos ou algo do género, eu só fiquei com uma disciplina pendurada na faculdade. E tinha uhum, tempo.
tinha tempo e Ok. disse lá aos responsáveis do Belenenses, eu já tinha, de certa forma, ao nível 2, só não o tinha mesmo, faltava-me fechar o curso, mas já tinha feito a especialidade de basquete na faculdade, portanto, é Uhum. o equivalente ao nível 2. Só fiquei com o título depois de efetivamente terminar o curso, mas disse aos responsáveis do Belenenses, se houvesse ali uma oportunidade de experimentar, de treinar, isto com 22 anos, até para ficar logo com a ideia de ser algo que eu queria, que não queria, eu sempre tive a ideia que queria, sempre gostei muito. Na altura apareceu um lugar como adjunto dos Júniores e depois, passado umas semanas, a Marina Kostrokova foi para o CAR, para o Central de Rendimento, e eu acabei de ficar com a equipa de sub-19 do Belenenses. Foi um ano espetacular. Muito gratificante. Foi apenas um ano nessa altura, mas eu disse para mim, ok, eu um dia mais tarde vou querer ser, vou querer ser treinador e até de uma forma mais a sério, digamos assim. Depois passaram muitos anos e Preferes efetivamente tre... no Galitos, quando voltei, Uhum. diz isto, Tiago. Desculpa estar a interromper e te perguntar se preferes treinar a formação ou plantel séniores. São tudo diametralmente opostos, mas era para perceber a tua preferência. Sim, acho que é importante, eu tenho feito isso. Nem estou preocupado com o que é que as pessoas pensam. Eu, nesta altura, sinto perfeitamente capaz de treinar a qualquer nível. Aliás, eu acho que estou Uhum. a treinar sub-16 porque acho que é importante. Eu acho que a minha carreira de treinador tem essa vantagem. Já treinei sub-14, sub-16, agora estou outra vez em sub-16, ainda que seja uma seleção regional, é um trabalho muito diferente. Já treinei sub-18, rapazes e raparigas, já treinei séniores, rapazes e raparigas, já treinei sub-23, já fui campeão nacional, já. Enfim, acho que já tenho aqui uma bagagem muito interessante e acho que o facto de tu passares por vários escalões só te enriquece. Acho, e obriga-te a teres a capacidade de te adaptares constantemente. Nesta fase, e tirando este ano que é uma exceção e até foi uma questão um bocado pessoal que me fez também aceitar este convite, vejo muito mais como um treinador de séniores e a querer esperar para ver se para aparecer tive algumas abordagens agora para treinar equipas séniores, femininas e masculinas, mas não achei que fosse aquilo que eu estava à procura. Mas acho que um treinador deve ser treinador. E tu, enquanto treinador, tens que saber que se estiveres a orientar sub-16 o que é que faz falta aos miúdos, tens capacidade de avaliá-los e perceberes onde é que são as falhas do jogo deles e o que é que tens que trabalhar. Se tiveres a sub-18 a mesma coisa, já um bocadinho virado para a competição sénior, porque neste momento é o escalão pré-sénior, eu acho que não devia ser, mas é. Portanto, é a última oportunidade que tu tens antes de eles chegarem a sénior. Como no escalão sénior e eu nos anos em que tive como treinador sénior, nomeadamente nessa, que foi o clube que teve um projeto mais sólido, eu nunca deixei de me ver também como treinador de formação, porque fazia muita passagem de miúdas de sub, inclusive chamei uma miúda de sub-16 para séniores, e tu percebes que estás a treinar uma equipa sénior para alto rendimento, para ganhar, mas que ao mesmo tempo tens de ter capacidade de continuar a melhorar, neste caso, as tuas jogadoras, porque elas não vêm um produto fechado. Aliás, um jogador nunca é um produto fechado, mais a mais quando vem no escola de Nunca. formação. E Obviamente. acho que um treinador também é isso. Já me Sim. perguntaram: mas gostas mais de rapazes, de raparigas? Eu treino tudo sem problema nenhum. O que eu quero é que. E isso cada vez faço mais questão. Lá está a da idade, é dos cabelos brancos, da barba branca. O que eu faço questão é de estar em projetos ou em clubes que saibam o que é que querem e como é que querem fazer para lá chegar e, preferencialmente, como te disse, com projetos que estejam virados também para a formação e que seja uma continuidade, que haja uma sequência lógica. Isso, neste momento, eu já Sim. não digo. E, aliás, Sim. eu saí do Sporting um bocadinho por isso, porque, de facto, às tantas, as agulhas não estavam devidamente alinhadas e eu, quando é assim, prefiro não estar, amigos como antes. Agora, isso efetivamente eu faço questão. Se me disserem assim, vais treinar sub-18, mas a ideia é esta, nós não tem problema nenhum, faço com o melhor que posso e que sei, não sou perfeito, tenho os meus erros, tenho melhorado como treinador, como toda a gente. Quantos mais anos passam, eu acho que me sinto cada vez Óbvio. mais preparado. Se me disserem para treinar uma equipa Claro. sénior neste momento em Portugal, sinto perfeitamente capaz de treinar quem quer que seja. Ok, perfeito. Olha, vamos mergulhar então no universo Sport TV da NBA. Como é que surgiu essa oportunidade de começares a narrar e a comentar jogos da NBA na Sport TV? Olha, foi com a saída do Carlos Barroca, que foi para a O Ásia mítico. a representar a NBA, e abriu-se ali e a empresa decidiu que, se calhar, mais do que uma pessoa, o Carlos fazia tudo e mais alguma coisa lá dentro, era necessário um conjunto de Uhum. pessoas. Isto chegou aos ouvidos. Eu já estava com a tal ideia, como disse há pouco, fazer a transição de jogador
para outro tipo de trabalho e tirei o curso de jornalismo já com essa ideia. O que é que eu podia querer mais? Continuar ligado à modalidade, algo que adoro, que sempre gostei, que é a NBA. Fazer televisão também foi algo que eu sempre gostei, não tanto de aparecer, mas de comentar, de narrar. Sempre fui um consumidor ávido de desporto. Preparei-me para isso, tirei o meu curso, o segundo curso, já tinha tirado Educação Física, tirei o curso de jornalismo. Fiz um curso na altura também com o Carlos Barroca e com o Miguel Pratos de comentário, portanto eu parecia que estava a adivinhar de comentário e de porque queria. E depois foi tudo muito natural. Fiz um teste, gostaram, fiquei, tudo bem. Depois abriu o Sport Exato. TV+, eu fiz um estágio no Sport TV enquanto era comentador, abriu o Sport TV+, comecei a fazer mais trabalho de jornalismo, de reportagem, de entrevistas, o que quer que fosse, Uhum. e depois também a certa altura, e porque eu sempre consumi futebol em doses industriais desde que era miúdo, comecei a sentir também, e tinha esse curso de Educação Física também dava essa base, propus-me, digamos assim, dentro da Sport TV também poder narrar jogos de futebol e que faço também às vezes, portanto, foi assim, o percurso basicamente foi este e foi assim que apareceu. Basicamente foi o Carlos Barroca abriu ali o espaço na Sport TV, Exato, exato. chegou-me aos ouvidos e eu achava que tinha, Aproveitaste. enfim, tinha a bagagem teórica Capacidade. e tinha a bagagem prática, acho que era, fazia todo Sim, sentido. sim. E és um excelente comunicador. Portanto, eu gosto muito de te ouvir. Eu queria te fazer uma Muito pergunta em obrigado. relação ao comentário, porque tu foste jogador. Para ti é difícil criticar um jogador sabendo que tu já estiveste lá dentro? Como é que fazes essa gestão? Muito simples. Nunca, ou seja, essa é uma questão muito interessante. Eu li aqui há tempos, já há algum tempo, o Roberto Baggio a dizer que nunca iria ser comentador porque era incapaz de. De criticar Eu um colega? não. Acho que há uma. Há algo que não podes abdicar, que é o respeito. Sem Ok? dúvida. E eu, mais do que julgar as pessoas, quer dizer, um jogador, quer dizer, faz um mau passo, toma uma decisão, diz: teve mal aqui. Como a seguir ele marca e diz: Uhum. marcou, esteve Teve- bem, é bom jogador. Exatamente. Uh, Exatamente. eu não digo, nunca me vão ouvir dizer é um mau jogador, isso não existe. Não, é um jogador que está mais talhado para isto ou para aquilo. Mesmo o Ainda Scalabrine? ontem, por exemplo, vou dar aqui um exemplo rápido: o jogo dos Blazers. O Scalabrine é muito bom jogador, só que a realidade da NBA, depois entrou aquele naquele papel de quase animador. Mas Eu isso, estou a isso, brincar, isso eu é estou a engraçado. brincar. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo Estou a brincar. para dar um exemplo de como é que nós podemos abordar as coisas, ou pelo menos eu tento sempre ir pelo lado positivo. Agora, se um árbitro faz um disparate, nós nos dizemos, discordamos de uma opção de um treinador, desde que haja respeito. Eu, primeiro há uma premissa, é o treinador se está lá dentro sabe sempre mais do que nós. Mas se calhar aqui fazia isto ou aquilo, acho que ninguém deve levar mal. Isso não é propriamente uma crítica, tu dizes que fazias diferente ou que um jogador Eu concordo. está desconcentrado. Quer dizer, se um jogador tem a bola na mão, não vê que o tempo está a acabar e fica com a bola na mão, é porque não está concentrado. E se perguntares ao jogador, ele vai ser o Sim, primeiro a sim. dizer: pois de facto estava um bocado a dormir porque não lancei a bola nem larguei. Ou seja, acho que tem que haver uma grande dose de respeito, mais do que a crítica, uma análise genuína, e eu tento sempre fazer isso, genuína, e depois aqui ali com algum cuidado para não ferir suscetibilidades naturalmente, mas acho que tudo que seja na base do respeito, eu acho que é bem feito. Eu ia dizer rapidamente, ontem, por exemplo, o jogo dos Blazers ali, contra os Celtics, o Nemias sempre a puxar. Do lado dos Blazers, dois postos completamente diferentes. Eu disse, há um que tecnicamente não é brilhante, mas faz outras coisas, é ressaltador, é muito imponente. Há outro que tecnicamente é mais forte, não é tão atlético, ou seja, estás a definir o jogador pelas características porque um tem umas, outro tem outras. E acho que às Sim, sim, vezes sim, sim. E nós, é eu sei que algo. vivemos numa sociedade agora que é tudo com muito cuidado, é tudo, Eu tudo sei, eu pode ser mal sei, eu sei, eu interpretado. sei. Ok, Sim. base no respeito. Acho que respeitar toda a gente e a Sem partir dúvida. daí, quer dizer, são opiniões. E é bastante uniforme a forma como tu comunicas, como tu narras, como tu comentas, como tu estás no podcast da NBA Sport TV num clima mais desprendido e mais chill out. Não há ali grandes diferenças, não há ali grandes nuances na tua comunicação, a maneira como tu vês o basquete e a maneira como tu analisas um jogador. Tu és factual, tu não estás ali para denegrir ninguém, simplesmente analisas o jogo na componente técnica ou tática e é isso que eu gosto muito em ti e nos teus colegas. Oh, Porque Tiago, acho que é esse também das agradeço críticas e não quer construtivas dizer são que aquelas às que nos fazem vezes. crescer.
Claro, e não quer dizer que às vezes, quer dizer, lá está, como um jogador tem uma ação infeliz, tem um comportamento infeliz no treinador, Sim, quer dizer, naquela sim. tempos o treinador dos Timberwolves queria agarrar-se à porrada ao árbitro, quer dizer, nós não vamos dizer o quê? Não, fez bem, é muito bom. Não, não é, descontrolou-se, pá, teve um momento em que não pode fazer aquilo, foi agarrado pelos adjuntos, acontece, quer dizer, eu como treinador já tive momentos Oh, que voltaria atrás e não faria claro, igual, coisas claro. que eventualmente já disse que eu umas vezes digo, vi completamente ao lado, ou se calhar Sim, podia ter dito sim, de outra forma, mas quer dizer, isso é o trabalho, sim. como, por exemplo, a Caixa do Continente, há dias que se calhar responde mal a uma pessoa e Sem depois dúvida. o importante é tu fazeres uma análise e querer ser melhor. Eu acho que isso aí é fundamental. Mas, quer dizer, acho que estamos todos. Ultimamente sinto que as pessoas têm todas muito medo de falar porque alguém pode. Calma, quer dizer, temos direito à nossa Sim, eu opinião. Há concordo. respeito, Dentro do não tem que se respeito, pôr em causa a dignidade das pessoas. sim, Quer óbvio. dizer, depois as coisas são muito aquilo que são. Há Opiniões, pessoas mais opiniões competentes, menos competentes, fundamentadas, têm dias melhores, piores. sim, eu, sem dúvida, eu Exatamente. concordo. A Opiniões crítica gratuita é fundamentadas, que eu não. Aí não, sim, não eu alinho. também não. Não Isso eu alinho. também não. Claro. Isso eu também não. Nem consumo sequer, nem consumo sequer a crítica gratuita porque acho que não acrescenta nada. Acho que é só destilar veneno e Não ódio. acrescenta, Isso claro. Claro. não acrescenta nada. Tu preferes narrar ou comentar? Nós ali aquilo mistura-se um bocadinho, sinceramente. Pois, eu sei, eu sei, Hum, na NBA assim, eu sei. mistura-se. E eu aí, a nível da NBA, já tenho um bocadinho mais. Sei lá, aquilo é. Às tantas é quase uma conversa. Aquilo, o narrador para o comentador É muitas vezes verdade. muda, é a pessoa que entra, que sai. Sim, Hum, eu gosto, acho que não vou responder bem à tua pergunta, mas eu gosto muito do debate, de troca de ideias. Gosto e, sei lá, por exemplo, com o Luís Avelanza, eu muitas vezes estou em desacordo com ele, mas gosto de falar com ele porque eu não gosto só de pessoas que me dizem, "Ih, tens razão." Não, não é nada disso, zero, não gosto. E a yeah, eu questão das percebo. ideias eu acho que me associa mais ao comentário, nomeadamente no basquete, a questão mais, não é, mais de ir ao detalhe, Sim, agora, por sim, exemplo, eu sim, gosto muito de sim, narrar sim. jogos de futebol, às vezes sozinho, pode ser um bocadinho mais Uhum. complicado, mas ter um comentador, ou seja, aí como é uma área, eu acho que tenho essa capacidade de me adaptar também como é uma área, porque eu não sou especialista de futebol, sei, tenho um conhecimento, procuro preparar o melhor possível, mas ter ali alguém comigo, a quem, lá está, Claro, é quem posso lançar esta ideia aquela e depois essa pessoa pode desenvolver com o tal conhecimento que eu a nível do futebol não tenho, sem dúvida, sou mesmo assim. sem dúvida. Também igualmente, portanto, eu nem consigo responder muito bem uma coisa ou outra. Olha, gosto daquilo que faço, Sim, isso é acho que é um bom fundamental, princípio e é um privilégio. sem Claro. dúvida. Tu és assumidamente fã dos Lakers. Tu consegues ser isento quando estás a comentar um jogo dos Lakers? Sempre conseguiste ser ou foi É o algo que contrário, aprendeste a eu ser? quando é os Lakers consigo. Ainda é mais exigente? Não, Exato. não. É uma ligação diferente. É uma ligação diferente e Ok. transferando para a nossa realidade. O ser o Porto, Benfica, Sporting, que é o que Sim, sim, mexe sim, e é sim. com as emoções. Obviamente eu gosto dos Lakers, mas como tantas vezes acontece na NBA, eu gosto dos Lakers porque houve um jogador que eu depois até de certa forma era quase o meu modelo enquanto jogador, que era o Magic Johnson, um base grande, gostava muito de passar a bola, sempre foi um jogador que mais me marcou e muito daquilo que eu fui enquanto jogador, obviamente, não, infelizmente, não ao nível dele, nem na qualidade, nem na conta bancária, isso é que me dava jeito. Mas Exato. foi sempre ali um modelo que eu tive, e mesmo a minha forma Sim, de jogar. Acho que depois devido às sim. distâncias, um base de passar a bola, de jogar passos para o Criativo, inventivo. cesto, de ganhar muito Sim, 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 ressalto. sim, sim. Sim, sim, sim. Acho que o pessoal acho que vai perceber, eu não estou a comparar ao Magic, mas fui buscar as coisas que eu fazia dentro do campo tinha muito a ver com aquilo que vi dele. O ser com os Lakers, eu acho que eu faço é o contrário. Eu sou muito mais crítico do que És propriamente muito puxa mesmo. brasa à sardinha. Tem o efeito perfeitamente contrário, doente com coisas que vejo ali, estás a ver? Mas É lá mesmo, está, como nós sim. ali assumimos um registro muito descontraído, há uma pessoa ou outra que uma vez diz, mas é o que é, mas nós também sabemos que há sempre alguém que tem alguma coisa a dizer e não, eu não me deixo Claro, é condicionar por isso, normal. porque lá está, eu sou genuíno. Ali por exemplo, em Inglaterra, os comentadores assumem os clubes de futebol. Não sei, eu já pensei se cá não seria melhor ser mesmo assumido. Eu já não sei. É o que é. As pessoas, Depende, mas há ali imagina, se tu acredita que conseguires ser, aquilo é mau, se tu eu conseguires ser ser um. isento,
Não, claro que não, mas se tu Tens conseguires de ser ser isento e factual. imparcial, exatamente, e factual. E aliás, uma das coisas que tu disseste agora sobre os Eu Lakers acho é que porque acima de por tudo é acaso te factual. respondeste. Acho. Sim, sim, sim. E uma das coisas que eu gosto em ti, quando falas nos Lakers, é muito isso. É porque, como é a tua equipa, ainda és mais exigente, ainda és mais crítico. Claro que gostas muito quando a tua Muito equipa mais. ganha, mas és muito mais incisivo na tua crítica aos Lakers do que a outra equipa. E eu acho que isso mostra muito da tua isenção e imparcialidade. Eu estava a falar com o Pedro Castelo, recentemente gravei com ele, o narrador da DAZN, e ele trabalhou na Sim, Benfica TV e ele agora comenta sim, sim. variadíssimos jogos. Sim, E sim, eu sim. disse-lhe a ele que uma das Ainda nos coisas que eu cruzámos mais várias admiro vezes. em Sim, sim. ti é que eu já te ouvi narrar golos do Sporting, golos do Porto, da mesma maneira entusiasta como narraste golos do Benfica. E isso é que é ser profissional, isso é que é ser isento e imparcial e saber separar o trigo do joio, estás a ver? Eu acho que é um pouco por isso. Acho que as pessoas têm que entender que todos nós temos. Uma coisa é seres fanático, outra coisa é teres o teu clube de coração e teres isenção no teu comentário. Consegues ser imparcial. E Claro. eu acho que é uma das coisas que tu fazes na NBA, no Sport TV, que eu gosto muito, é que tu cascas ali nos Lakers de uma maneira incrível. Olha, começar nos Lakers, precisamente por estar a cascar Quando ou eles não, merecem. tu que és treinador e estamos nesta onda. Tu concordaste com o puxão de orelhas público do JJ Redick ou farias diferente? Locker room, só. Há uma coisa que ainda não tive na minha carreira, que é, e mesmo cá em Portugal o basquetebol não tem muito isso, Uhum. que é a tua exposição contínua à imprensa. Ok? Sim, Que é algo que o Redick tem. Acaba um jogo, ou seja, ele sim, vai ter. sim, eu sei. E estava a quente, é verdade, sim. Eu confesso que não me via com grandes problemas a dizer aquilo que ele disse. Acho que podia acontecer, mas seria já, e não sei se é isso que está a acontecer, numa fase em que, ok, já tentei lá dentro, uma, duas, três vezes, isto não está a ir ao sítio, vou tentar. Mais nessa base, percebes? Porque eu vi mais chegar ali, não, está a falar de lá dentro, e efetivamente está, sabemos que há coisas a corrigir. Eu acho que eu não sei se é isso que está a acontecer com o Redick, eu acho que é quando tu sentes que já não chega só lá dentro, tentas que a exposição mediática ponha mais em xeque os jogadores. Isto é a leitura que eu faço, não estou a dizer que não o faria, mas faria sempre já numa fase já em que, ok, isto está-se a descontrolar, eu vou ter que tentar qualquer coisa. Acho que sou muito apologista, nomeadamente na questão crítica, muito mais criticar em privado e elogiar em público. Muito mais por aí. Pois Depois é há os isso. mind Eu não sei games, até que ponto, nós agora até eu temos não o sei até que regresso. ponto ele sente que vai ganhar o Ross, ou seja, se vai ganhar o grupo dessa forma, se vai conseguir ter uma resposta diferente. Eu sou-te muito sincero, eu gosto do LeBron, mas como eu te disse, eu sou imensamente fã do Jordan, portanto nem sequer entro nessa discussão. Foi por causa do Jordan que eu aprendi a gostar de basquete. Sentava-me com o meu pai, no colo do meu pai, a ver aqueles episódios semanais da NBA pelo grande Carlos Barroca e epá, eu era o Jordan e Chicago Bulls e essas coisas todas, mas claro que reconheço a grandeza e a extraordinária carreira do LeBron James. Eu sinceramente eu acho que os Lakers têm que começar a construir desde já, não pensando no LeBron. Porque, sinceramente, se a equipa não é reforçada, eu não vejo os Lakers com capacidade para, em contexto de playoff, serem competitivos. Eu vejo os Lakers neste momento como uma equipa que pode claramente ser eliminada na primeira ronda, dependendo da equipa com quem joga, dependendo do matchup. Eu adoro o Luka Doncic, mas eu costumo Uhum. dizer que os jogadores têm as suas características. O Doncic, já no Real Madrid era assim. O Doncic pode melhorar o aspecto defensivo, nunca será um grande defensor. Nunca. Isso, e quem quer ter um jogador que tem 12 anos de basquete ao mais alto nível, torná-lo, formatá-lo em algo que ele nunca vai ser, acho que é uma perda de tempo. Mas diz-me lá a tua opinião. Eu não sei se tens visto as últimas edições dos podcasts ou se tens ouvido as transmissões. Eu já disse. Algumas, Eu, sim. treinador, obviamente, acho que o LeBron neste momento. Aliás, primeiro, o Redick para mim comete um erro e há treinadores que agora estão a fazer diferente. Por exemplo, o Embanyama Uhum, voltou, não voltou para o 5. O Embanyama voltou para o sim. banco
Porquê? Porque a equipa está bem. E os Lakers estavam bem. E acho que seria o momento ideal para dizer ao LeBron: vamos ter minutos condicionados, começas aqui no banco, e neste momento, claramente, o melhor, o 5 mais lógico dos Lakers, eu vou dizer assim, para mim é ser o LeBron. Era aquele que estava a jogar e que estava a ter bons resultados. Porque tu disseste o Doncic não vai ser defensor de hoje para amanhã, mas se tiver uma equipa de jogadores com jogadores, pelo menos ali com 2, 3 que tenham características defensivas, ele disfarça. Se de repente metes o LeBron, metes o Reeves, metes o Doncic, vai dar buraco como tem dado. Para mim é muito simples. Agora, a O Reeves NBA para há 4 estatutos, semanas, não há vai tudo isso. acontecer. Pois, eu vou-te dar a perspectiva do treinador nua e crua. O LeBron vem do banco, 20, 25 minutos, está bem, continua a fechar os jogos, não está a conseguir acompanhar. Agora, é o melhor marcador da história, sabemos tudo o que está à volta dele, não ia ser uma decisão fácil. Eu acho que ele próprio não tem feito para isso, porque outros jogadores com outra mentalidade teriam sido os primeiros a dizer isso ao Redick. Isto está bem assim, vai-me colocando gradualmente e vamos ver como é que as coisas correm. Ele não tem esse feitiço, nunca teve e acho que nunca vai ter. Portanto, é uma situação um bocadinho delicada por isso, por tudo o que é o LeBron na NBA, tudo o que significa, mas a minha opinião é essa. Eu concordo contigo também, que acho que o futuro dos Lakers, obviamente, não é com o LeBron, e na minha opinião, e isto não é nada extraordinário, porque o jogador vai fazer 41 anos, ou fez hoje, ou vai fazer, faz agora nestes dias, né? Acho que faz os 41. Amanhã, sim. Se ele conseguir dar 20, 25 minutos de qualidade, espetacular, com 41 anos. 20, 25 minutos de Não é qualidade do LeBron é existência, melhor ser do que jogador de muitos 5. rosters da NBA, não é? Tipo, por amor de Deus. Era Exatamente. top. E não os punhas tanto. Eventualmente, numa segunda unidade, ou jogando vários minutos com a segunda unidade, vais dar mais bola. Sim, sim, sim. Não me Sim, chocava sim, sim. absolutamente nada, mas sabes que o estatuto, Mas não é aliás, o fácil. LeBron Não é fácil. prezou muito o seu estatuto a partir do momento que não diminuiu o Eu seu sei. salário, por exemplo, para ajudar a equipa a reforçar-se. Portanto, logo aí ele passa uma Pois. mensagem de forte: ok, não, eu sou o LeBron, eu estou a ganhar quase Exato. 60 milhões por época e é assim que as coisas vão continuar. Ok, tem que se Pois. aguentar o Redick. O que é que tu farias para melhorar o roster dos Lakers? Olha, neste momento eu acho que a equipa está bem montada. Com os 50 e não sei quantos milhões de LeBron, acho que os Lakers conseguiram ali mais um, dois jogadores, nomeadamente um poste, Alan Mies, diria. Uhum. Um poste que Uhum. viesse ali do banco com características diferentes da do Eitan, para jogar ali até os alívios com o Doncic. E depois mais um extremo defensor, mas com qualidade de tiro. Já se falou muito no Herb Jones, eu gosto muito do Trey Murphy e acho que os Lakers, se fizerem isso, mantendo o Doncic, o Reeves, o Eitan, e mesmo o resto da equipa, o Hashimura é um jogador interessante, depois de ter jogadores como o Smart e o Vanderbilt defensivos, o Laravia não encaixou mal, tendo mais um poste, o Waze, meio maluco, não sou muito por ele, mas reconheço que aqui ele vai fazendo bons jogos, mas tendo um poste mais fiável e depois ali mais um bom extremo atirador e defensor, lá está, tens rodear o Doncic com quê? Com postes que vão lá acima afundar, dar uns alívios e depois mal defende e que o resguarda um bocadinho. Acho que não há grandes segredos. Já está ali o Reeves, que também é outro, defensivamente, não é? Se pões mais um LeBron, defensivamente, neste momento é um buraco. É o que é. Não vale a pena escondermos. Já é muita gente que Sim. facilita muito a tarefa aos adversários. É Portanto, uma liability, sem exatamente. pensar Nunca muito, acho pensámos. que ia por É aí, isso, sim. sim. Olha, Oklahoma City Thunder. Perderam 3 jogos seguidos contra os San Antonio Spurs. E isto tem levantado uma grande questão na NBA, em toda a empresa norte-americana, e queria saber também a tua opinião. Tu achas que os Spurs descobriram um antídoto para os Thunder e que agora todas as equipas estão a rever estes 3 jogos para perceber o que é que podem fazer para derrotar os Thunder? E achas que eles vão ser capazes mesmo assim de bater o recorde dos Warriors? Ou foi só uma questão de momento estas 3 derrotas consecutivas de Oklahoma contra Spurs? Eu acho que o facto de terem sido três derrotas muito rápidas, Uhum. em pouco tempo, acho que torna uma questão do recorde mais difícil. Acho que eu esperava que eles aguentassem aquele registro mais tempo. Acho que foi uma sequência muito rápida. E para bateres o recorde destes, tens que perder, mas espaçado no tempo. Em relação ao replicar, isso aí é o quê? Podes tentar replicar o que os Spurs fazem, mas se calhar não tens um Embanyama, não tens três bases tão bons como eles têm, não tens uma equipa com muita profundidade. Eu, por acaso, não,
tantas vezes falhamos e outras também mandamos uns tiros certos. Eu, numa das edições do podcast, tinha levantado a questão: não seriam os Spurs a equipa que teria ali condições para. Isto antes desta sequência. Levantei porque via ali algumas. Um jogador muito grande, como o Embanyama muito bom, muita O profundidade, gente Castle, jovem, De'Aaron um bocadinho como o Fox. Oklahoma, mas se calhar, se calhar Santo António até consegue ter mais jogadores mais capazes. Ou seja, se tu olhares, hum, sei lá, eles neste momento têm três bases muito bons. Tem o Vassell e o Keldon Johnson, são dois muito bons marcadores de pontos. O Oklahoma se calhar não tem assim tantos. Enfim, depois tínhamos que ir aqui jogador a jogador. Mas para a competição é bom. Acho que os standards estavam a ser demasiado dominadores para, para aquilo que é o ideal para uma competição. Convém haver aqui um bocadinho mais de dúvida. E acho que Santo António ganhou aqui um ânimo bom. O próprio Shea disse que, ok, se calhar quem perde três vezes seguidas ou quem ganha três vezes seguidas é porque efetivamente está melhor ou é melhor. Acho que também já serviu para o standard, pelo menos pensarem que não vai ser assim tão fácil. Mas se os outros tentarem replicar, eu acho que isso também digo isso muitas vezes. Há várias maneiras de tu chegares ao sucesso. Queres imitar outros sem ter as mesmas ferramentas, tu tens é que tentar potenciar as tuas ao máximo e tentar Sim, eu sei. expor ao máximo as fragilidades de quem está do outro lado. Eu vou As mais por fragilidades aí, do outro lado. porque ninguém tem um jogador como o Emmanuel. Os Spurs é que O têm. Eu Wembanyama, acho que sim. ninguém tem três bases como os Spurs têm. Tem outras coisas, Sim, eles são. tem Sim, outras sim, coisas sim. depois, mas aquilo que os Spurs têm neste momento são eles que têm. Por acaso era isso que eu te ia perguntar. Já estamos quase a terminar antes de avançar para o ping-pong final. Havia aqui outros jogadores que eu queria falar contigo. Já estamos a falar no Wembanyama. Muita gente fala no Cooper Flag. Já muita gente também falava no Zion Williamson. Mas o Cooper Flag está a ter rendimento e está a ter grandes números. A verdade é que já numa equipa de Dallas muito convulsa, muita coisa a acontecer. Com o despedimento do Nico Harrison, aquele pior trade da história do Doncic. Tu vês um futuro mais promissor no Flag ou no Wembanyama? A amostra do Embanyama este ano, aquela inicial então foi fortíssima. Diferentes. Acho que vão impactar o jogo de forma diferente. Uh, Eventualmente o Embanyama mais dominador, sobretudo com a capacidade defensiva que tem de desarmar, de ocupar muito espaço. O Cooper Flag vejo fisicamente não um LeBron James, mas alguém com capacidade de impactar o jogo, olhando para o LeBron lá mais para trás, não tão imponente em termos físicos, mas a capacidade de fazer tudo, de ser o jogador que transporta a bola, de passar, de marcar, tal como o LeBron precisa melhorar a consistência no seu tiro exterior. Eu diria diferentes, mas os dois, há um momento, acho que daqui a 3 4 anos, 5, o Shea também ainda é jovem, mas talvez os jogadores que estarão no Prime e que serão aqueles que estão acima dos outros. Vamos esperar também ali pelos próximos drafts, mas neste momento acho que cada um à sua maneira, com estilos ligeiramente diferentes. Acho que são os dois de um campeonato muito a sério. O Cooper Flag ainda é um miúdo de 18 ou 19 anos. Portanto, acho que o futuro para Por qualquer um ser, deles é muito risonho. por ser miúdo, muitos falaram que as duas caras da NBA ou disseram que iam ser ou Ant Edwards ou o Ja Morant. O que é que tu prevês para estes dois? Principalmente o Ja Morant, porque há muita coisa extra-campo que influencia e condiciona a sua carreira, não é? Pois, a questão do Jamorant é que já começa a haver, eu já começo a ter pouca esperança nele. Acho que os comportamentos sucedem-se. O seu jogo não tem melhorado. Isso para mim é logo um Sim, não sinal de tem alerta. evoluído. Quando tu Sim, não evoluís, e sim, nomeadamente ele precisava sim. da questão do tiro exterior, Uhum. não tem ali grandes melhores. E mais ou mais um jogador com as características dele tende, com o passar dos anos, a perder algum atleticismo. É Sim. perfeitamente natural. A Ele tem que adicionar explosividade. mais coisas e não o Sim. vejo a adicionar muito mais coisas. Acho que o Anthony Edwards é diferente. O Anthony Edwards é diferente. Acho que é um jogador ainda de alguns altos e baixos, se calhar mais do que aquilo que é suposto para uma super estrela, mas é um jogador incrível, melhorou no seu jogo. Acho que a certa altura também começou a exagerar um bocadinho no tiro exterior. Acho que ele tem. Eu percebo que os jogadores, às vezes, até para se resguardarem fisicamente, comecem
olhem para o tiro exterior às vezes como uma ferramenta a utilizar mais vezes, mas aí ele também, parece-me que ali perde aquela que é a essência do jogo. É um jogador fortíssimo a atacar o cesto, muito desequilibrador. Se ele começa só sistematicamente a ficar dependente do sucesso ou insucesso do tiro exterior, acho que pode ser um bocadinho redutor, mas claramente estão em patamares diferentes nesta fase. O Jamorant eu acho que tem que rapidamente perceber se quer ou não ir para o nível que se perspectivava que ele alcançasse, só depende dele, mas com o tempo a passar eu acho que isso começa a ser cada vez mais improvável. O Anthony Edwards acho que ajeitando aqui e ali o seu jogo, eu acho que é um jogador de altíssimo nível, sem dúvida. Eu só queria falar com mais dois jogadores, mas tu falaste num ponto que eu acho essencial, que eu considero que há uma excessiva obsessão de maior parte das equipas em lançar da linha 3 pontos e jogadores que não têm tanta capacidade para fazer o tal tiro exterior que tu dizes, também o fazem. No outro dia estava a ouvir um documentário e eu não posso deixar de concordar, apesar de agora a minha equipa na NBA ser os Golden State Warriors, muito por causa do Steph Curry. Muita gente atribui esse facto aos Splash Brothers, a todo o sucesso que Klay Thompson e Steph Curry tiveram com essa estratégia e aquela equipa dos Warriors do Steve Kerr. Tu achas que foi por causa disso que a maior parte dos treinadores agora força demasiado o tiro exterior e por isso é que é uma lefada tão grande de ar fresco? Um jogador como o Shea que faz aqueles lançamentos em suspensão e aquele jogo de mid-range que pouco se vê atualmente? Que os culpados foram os Warriors, sem dúvida nenhuma. Mas Ok, só tiveram metade da culpa, porque eles fizeram aquilo que a equipa e as suas características lhes permitia que eles sim, fizessem. Eles até aí sim. são culpados. Acho que houve um erro gigantesco na altura, nos anos a seguir, em que as equipas tentaram basicamente replicar aquilo que eles faziam. Para mim é um erro gigantesco. E aos poucos acho que a NBA é verdade que há muitas equipas, como tu dizes, que ainda continuam a olhar praticamente só para o tiro 3, mas há outras que estão a ter sucesso e que estão a mostrar, ok, amigos, isto há várias formas de ganhar jogos de basquete. Os Rockets agora são um ótimo exemplo disso. É a equipa que pior lança de 3. Até acho, não sei se é que Com o lança menos e KD. pior, ou pelo menos a pior, que vi Com o, ontem no grafismo do jogo, eu com, nem me com o recordo bem. KD. Agora imagina, com o KD no E há roster. outras equipas. Exatamente. Eu levei só um podcast aqui há tempos que era a questão de fazer a comparação entre os tiros 3 e os pontos marcados e os tiros 3. E a percentagem já não é nada. Não é quem lança mais 3 que marca, isso é mentira. Isto Sim. é importante, volto sempre à mesma. Quem são os jogadores que tens à tua disposição? Quais são as melhores características que eles têm? Vamos tirar partido delas. Porque depois, ok, marcaste 4 ou 5 triplos, ok. Então, e se marcares 5 ou 6 bolas lá de baixo, em 2 ou 3 tiras faltas, obrigas os jogadores a ficarem condicionados, vais ao lance livre a fazer mais um pontinho. Não Sim. marcaste, até podes ter marcado menos 3 ou 4 pontos, mas tiraste faltas que se calhar põe o jogador fora do jogo. Há muitas formas de lá chegar. Tens é que fazer bem, tens é que não querer impor aos jogadores que tens uma ideia de jogo que eles não conseguem aplicar. Isso é que é um erro tremendo. Eu Óbvio. acho que aquela onda dos Warriors levou a isso. Eu acho que foi um erro monumental, mas acho que as equipas todas perceberam que, de facto, há umas que jogam com dois Sim, postos, há outras que jogam com Steph um. Curry é como tu dizes, Lamine Yamal nasce uma vez e Steph Curry nasce uma vez também. O Steph Curry é o melhor lançador de sempre da história da NBA. Claro. Portanto, querer fazer daquilo uma norma não vai acontecer. É uma exceção, não é uma norma. Vou-te falar em mais dois jogadores. Um deles é o nosso português, na minha esqueta. E eu sei que deves ter um carinho ainda mais especial por ele, porque ele veio do Barreiro, não é? Portanto, ele é produto do Barreiro. Tu, quando estás a comentar o Queta, quando estás a avaliar todo o percurso que o Queta tem tido, tu consegues distanciar-te emocionalmente do facto dele ser português e ter vindo do Barreiro? Ou há ali sempre ali aquela ligação por ele ter vindo das mesmas raízes do que tu? Sim, acima de tudo, acho que, obviamente, não pensamos nisso todas as noites, mas Uhum. inconscientemente temos sempre a ideia do percurso que ele fez, em que nada lhe foi dado, hum, da seriedade, da capacidade que ele tem de estar sempre concentrado, e agora é mais fácil porque ele sabe que vai jogar sempre, mas quando não jogava sempre, a ter sempre a capacidade de entrar focado, dar aquilo que tinha e que não tinha. Eu acho que isso tem muito a ver também com o facto de ele próprio saber que lhe custou muito a chegar ali e que teve que pedalar muito.
mas obviamente que nos dá um gozo especial. Aqui não tanto a questão do Barreira, ele também fez grande parte da sua formação no Barreirense, depois terminou no Benfica, mas como eu também jogou no Barreirense há muito tempo. Mas essa parte até, obviamente, é uma questão de proximidade, mas acima de tudo, quando eu olho para o Armias, o que eu penso mesmo é ele acreditou se calhar quando ninguém acreditava, foi atrás de um sonho, correu, foi para longe da família, foi pioneiro porque nunca nenhum português tinha chegado perto de onde ele chegou. Eu acho que isso está sempre presente cá e nos dá um gozo e um carinho especial pelo Nemias. E atenção, eu, como tu disseste há pouco, eu sou muito frontal. Nós podíamos ter um jogador na NBA, alguém, se calhar, um convencido ou alguém que tinha uma atitude arrogante, e eu te iria dizer, ainda bem que está lá um português, mas não sou grande apreciador das características, porque não me revejo, porque acho que tem um comportamento um bocadinho desadequado. No caso do Mies, não. É tudo aquilo, todo o processo, tudo o que levou lá, o seu compromisso em campo, aquilo que ele faz, quer dizer, eu acho que não dá para não elogiar e para não sentir um Temos de orgulho sentir tremendo. Portanto, só conseguimos orgulhosos, é isso desejar que eu ia o dizer. melhor e torcer pelo Mies. Sim. E é campeão da NBA. E que não venham com coisas, é campeão da NBA. Tem um anel e quem dera a muita gente ser campeão da NBA com os Boston Celtics. Portanto, a partir daí não há Bom, muito mais a dizer sobre a minha esqueta e neste momento tem sido titular. É verdade, tem beneficiado da ausência do Tatum, mas tem feito grandes jogos. Já vi grandes exibições, já vi um duplo-duplo dele monstruoso. Acho que também Boston mostra que o Jaylen Brown é o Robin, nunca será o Batman. Esta é a minha opinião. O Batman é o Jason Tatum, mas mesmo assim está a fazer uma época até melhor do que eu pensava, Boston Celtics. Estava-te a falar dos números do Jokic. São números absolutamente absurdos, estratosféricos, de uma regularidade, de uma grande consistência. Tu achas que ele seria mais valorizado se fosse norte-americano? eventualmente sim, aí acho que também não há grande coisa a esconder. Os norte-americanos são muito defensores do seu produto, Uhum. digamos assim, dos jogadores norte-americanos e diria que não lhes agrada que não haja aqui um norte-americano claramente na corrida pelo título da MVP. E claro que se fosse um norte-americano a fazer aquilo que o Jokic está a fazer, se calhar eles dariam outro impacto. Agora, aquilo que o Jokic eu acho que ainda agora o Charles Barkley disse que é desfrutar daquilo que ele faz, porque é um jogador inacreditável, portanto não vale a pena estar aqui a lutar contra isso. Este ano, ainda por cima, a equipa vai tendo ali algumas ausências de peso, jogadores do 5 inicial, e ele continua a jogar, que é uma coisa indescritível. Sim, é uma questão um bocadinho política, e eu, daquilo que vemos, não será tão cedo que os norte-americanos vão ter o MVP, porque mesmo o Tate também não me parece que ele vá conseguir números. E vamos lá ver como é que ele. E acreditando que ele Volta volta de da lesão. lesão, Sim. completamente restabelecido. Mas mesmo os números que ele tem, e sabemos que o prémio da MVP está super associado à questão estatística, aquilo que Jokic está a fazer. O próprio Doncic tem números incríveis. Obviamente depois temos ali uma pequena percentagem também para o que as equipas fazem. O Shea Uhum. é o Shea. Pronto, não é norte-americano, está lá ao lado, é um bocadinho menos mau. E depois olhando para aquilo que Vitória e Mariama também vem fazendo, falámos do Cooper Flag, mas parece-me que os próximos 3 4 anos, 5 acho que os norte-americanos ainda vão ter que aguentar e pensar que o MVP não é norte-americano. Eu também acho que sim. Qual era o destino que tu vias para o destino ideal para o Giannis Antetokounmpo? É um jogador que naturalmente cabe em qualquer equipa, já foi campeão, isso eu acho que também tem alguma influência na decisão que ele tomar. Isto, isto pensando que os Bucks vão respeitar a sua vontade e que numa troca vão respeitar aquilo que ele quer. Isto nem sempre tem que ser assim, mas eu acho que quando o jogador tem um certo estatuto, eu acho que isso também é tido em conta. Eu diria, esperando agora para ver o que é que os Knicks fazem, que estão numa boa fase, mas acho que não pode ser, ou não devia ser só para o Giannis. Eu estou a tentar colocar na pele do Giannis, mas imagina, ter o objetivo de tentar fazer uns Knicks campeões, um Chicago Bulls voltar a fazer aquilo que não fazem desde o tempo do Michael Jordan. Ou seja, acho que para ele também deveria ter algum significado isso, tendo em conta que ele já foi campeão. Não sei se é isso que está na cabeça, fala-se muito na questão dos Knicks. Eu acho que só não se fala agora mais dos Knicks porque os Knicks estão bem, ou seja, e pode ser aqui um bocadinho arriscado mexer, mas eu na lógica diria que é a equipa onde ele
podia calhar melhor. Claro, depois pode ir para os Lakers agora quando saiu o LeBron para o lugar do LeBron, para jogar com o Doncic. Mas eu acho que a questão aqui histórica da coisa, eu acho que pode influenciar um bocadinho e acho que os Knicks são o destino mais provável, parece. Eu também acho, por acaso, eu às vezes ouço, não concordo com há muitas das opiniões dele, mas gosto de ouvir falar porque ele é um grande comunicador, o Stephen A. Smith, ele é um grande fã dos Knicks, e ele disse, opá, eu vou buscá-lo, vou para o frio de Wisconsin e trago o É o que eu Giannis preciso. para os Knicks, por amor, porque tipo, Karl Anthony Towns, obrigado pelos serviços prestados, mas tipo, o Giannis Antetokounmpo é outro nível, Exato. eu concordo plenamente. É Olha, possível, vamos a, é possível. É possível. tu para ti, qual é o melhor jogador do mundo da atualidade? Jokic. Para mim também, sem qualquer tipo de discussão. Antes de entrar no ping-pong final, só duas perguntas assim um pouco mais pessoais. Tu consegues desligar-te do jogo ou o basquetebol está sempre presente na tua vida? Acho que consigo. Acho que, dependendo também, por exemplo, agora é mais fácil, estando só ali com os miúdos da Associação de Setúbal, é um bocadinho mais fácil. Porque é um trabalho diferente, um treino por semana. Acho que é muito mais fácil. Quando estou num clube, aí não dá. Acabo por ter sempre a ligação também na questão do trabalho, da NBA, ou da Euroliga, ou de jogos da Eurocup, o Sim. que quer que seja, mas diria que consigo. Acho que consigo, até porque, por exemplo, eu gosto muito de futebol, por exemplo, gosto de fazer outras coisas, gosto de política, acompanho muito política também. Portanto, eu acho que aqui e ali consigo desligar. Distanciar-te. Ainda bem. Sim. Não te perguntei, e deve ter sido uma experiência diferente, tu jogaste em Espanha, certo? Sim, um mês e qualquer coisa. Ah, um Foi uma mês. experiência Ok, também. pensei que tinhas jogado Foi uma época inteira. no, Ok, ok. era a equipa, No não, foi num Cornellá. playoff que no Belenenses nós fomos eliminados Uhum. e estava a começar as férias, digamos assim, do basquete e ligaram-me de Espanha. E na altura joguei com o Jaime Silva, que estava nessa equipa, era a equipa B do Barcelona, na altura, Aham. o Cornellá. Foi uma experiência porreira. Abri portas em Espanha, mas na altura, quando eu fui, eu já tinha um acordo com o Benfica. Ah, boa. Ok. E fui desafiado a continuar lá, não na mesma equipa, Uhum. mas tinha outras possibilidades, mas como já tinha Ok. esse compromisso, não. Não Eu nunca tive quebraste. muito o espírito de Aventureiro. imigrante. De emigrar. Eventualmente seria algo que eu nestes dias ou nestes tempos poderia ter feito diferente. Acho que se fosse agora, acho que tive hipóteses de ir para fora e devia, se calhar tinha explorado com Uhum. outra vontade. Senti-me sempre muito confortável. Estava num dos maiores clubes portugueses, ou no maior, dependendo de quem observa, e sempre estive muito confortável, mas sei lá, eventualmente agora teria tomado outras decisões, mas não me arrependo, acho que não me arrependo. Ok, vamos avançar então para o ping-pong final. Perguntas de resposta rápida. Lakers, campeões este ano, sim ou não? Não, infelizmente. Nem o teu coração diz algo diferente, eu percebo. LeBron ou Michael Jordan? Michael Jordan. Nikola Jokic ou Giannis Antetokounmpo? Jokic. Luka Doncic ou Shai Gilgeous-Alexander? Essa já é. Eu adoro o Essa Doncic. deixa-me muito. Depois Eu eu sou, também, mas eu adoro o Doncic. vou-te vou-te colocar a questão assim. Para uma equipa minha, escolhi o Shea. Já entendi. Melhor base de sempre. A Magic Johnson. É muito bom. Melhor jogador da história dos Lakers. Pode não ser para ti o Magic, por isso é que eu estou a perguntar. O Magic acaba por, como tem ali aquele infortúnio da doença, acaba por também Uhum, não. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que ia para o Karim. Acho que ok. Até o pensei que ias dizer o Karim. Kobe. Vamos lá ver, eu adoro o Kobe, fora de questão, divide-me, Uhum. sinceramente. Acho que ele teve ali um final de carreira que também não foi Hum, o que ele merecia. sim, sim, Mas é verdade. não sei, o Karim, talvez pelo impacto que teve, foi durante muitos anos o melhor marcador da história. Mas sim, entre Sim. esses três, não vou-te dizer o Karim, mas estão ali muito ao mesmo nível. Tanto o Karim, o Sim. Kobe como o Magic. Qual é a melhor defesa da NBA para ti? A melhor defesa na Uhum. atualidade, Oklahoma. A maior desilusão da época?
Dallas. Ok. Dinastia Thunder, sim ou não? Possível, mas não. Porque basta olhar para a história recente da NBA. Está muito difícil tu manteres no topo. E isso é bom para a competição. Dá uma grande Ah, sem dúvida, imprevisibilidade. sem dúvida. Por aí. Pelo momento atual, acho difícil haver uma equipa a ganhar 4, 5 vezes seguidas. Quem que achas que vai ser campeão? Denver. Ok, Acho que Denver, quando tiver toda a gente. ok. Eles perderam já com os É 4-3 com o verdade. Oklahoma ano passado. E, E este sim, ano estão com mais soluções. e perderam o Porter Júnior, portanto, sim. Uhum. Europa ou NBA para formar jogadores? Europa, claramente. Exato. Sim, 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 Basquete, muito claramente. basquetebol com regras FIBA ou com regras NBA? O que é que tu mais gostas de ver? FIBA. Da NBA tirava o tempo. Eu gostava de ter jogos de Sim, 48 minutos. Já há muitos anos digo isso. sim. Mas também vivemos uma era em que parece que até o Adam Silver diz que achava que os jogos têm que ser mais curtos porque os jovens já não têm paciência. Os jovens têm que ter paciência, temos que ter paciência. Se o jogo é bom, a gente quer é que ele dure. Eu acho que a questão dos 48 minutos é aqui também a minha visão como treinador, porque Uhum. é muito complicado tu envolveres num jogo de 40 minutos 10, 11 jogadores, 11, Sim, 12. sim. Uh, Mesmo os 48 da NBA não é fácil. Eu sei que a Euroliga agora e há cada vez mais a ideia de jogar em 15, 20 minutos jogadores, 22, Uhum. 23. Mas eu acho que o tempo eu gostava que fosse os 48 minutos. Mas o resto, FIBA. Eu vou-te falar de um jogador, porque sabes que eu disse na NBA agora a minha equipa são os Warriors, e vou-te fazer uma Uhum. pergunta sobre o que é que tu pensas do futuro de Jonathan Caminga. Acho que o Cominga é um casamento que não resulta com o Steve Kerr. Parece-me que a questão é essa. Com o Steve Kerr e que eventualmente com a forma, e vai dar no mesmo ser com o Steve Kerr, ou a incompatibilidade de ser com o Steve Kerr ou com a forma como a equipa quer jogar, dá Uhum. perfeitamente igual. Acho é que há muitas equipas que podem utilizar um jogador como Jonathan Kuminga e acho que os Warriors estão a perder muito tempo porque estão a desvalorizá-lo cada vez mais. E se não dá, não Completamente. dá. É assumir. Ele ainda é um jovem com potencial e tentar ter algum retorno para ter alguém que efetivamente ajude. Concordo plenamente. A defesa ganha campeonatos? Ganha, sempre foi uma verdade. Eu acho que cada vez é mais. O talento abunda. Não faltam exemplos de jogadores que andam enterrados, entre aspas, nos bancos e que, quando têm a oportunidade, desabam marcar pontos e mostram qualidade. Cada vez mais quem consegue, e foi isso que o Oklahoma fez ano passado. É verdade que a gente olha muito para o cheio, mas o Oklahoma é campeão a defender. E cada vez mais, com a quantidade de talento que há, quem consegue condicionar quem está do outro lado está mais próximo de ganhar. E sempre foi assim, mas há uns anos havia muita ideia de que, ok, há ali um jogador que quase que pode ser dado de borla, ou nós temos muito talento e vamos acabar por marcar mais pontos. Eu acho que já toda a gente tem muita capacidade para marcar pontos e é depois da capacidade que tu tens para limitar esse potencial que está o teu sucesso. Pelo menos é a minha forma de ver a coisa enquanto Então, treinador, faz todo. mais a mais na realidade da NBA, que acho que isso é mesmo Sim. evidente. Então, a pergunta seguinte faz todo sentido. Se tu fosse General Manager, tinhas trocado o Doncic? Hum, Acho que a questão do Doncic dá mais do que falar, obviamente pela ligação e pelo valor que ele tem enquanto jogador e por ter guiado os Dallas às finais da NBA. Além disso, pelo facto da aposta ter reído num jogador super suscetível a lesões. Vamos imaginar que em vez de um Anthony Davis tinha sido um Yanis. Acho que não tinha levantado tanto problema, sei lá. Um Anthony Edwards, Mais algo exemplos, assim do mas género. Sim, sim. e acho que os Dallas até são dar aos Timberwolves nesse sentido, mas se fosse um jogador que noite após noite estivesse disponível para jogar, eu acho que o celeuma teria sido muito menor. Ainda por cima, o Anthony Davis chega a Dallas, o que é que acontece? Faz os primeiros jogos, Lesiona- lesiona. Lesiona-se. No início desta época, o que é que acontece? Não joga. Quer dizer, é porque às tantas estás com a sensação que trocaste quase por nada, então isso é ridículo, estás a trocar um jogo de uma locador assim. Eu não digo Yeah.
Eu continuo a dizer, acho que o Doncic eu não trocaria, porque acho que tu consegues montar uma equipa. E eles já, se eles tinham ido à final, já não podiam estar muito longe do sucesso. Quer dizer, se calhar mais um Completamente. par de ajustes, não é? Tiveram a 3 jogos Mais de um serem par de ajustes. campeões. O Sim, sim. rapaz não há de ser tão mau porque levou a equipa basicamente à final. Portanto, eu não o teria trocado, mas acho que a questão do barulho, acho que teve muito a ver com isso. Acho. Quer dizer, além da troca ser super questionável, ainda trocas por um jogador que está mais fora do que dentro, então isso aí então é de loucos. Acho que esse foi o Sem grande dúvida. problema do Nico Harris. Sem dúvida. Como treinador, preferes trabalhar a defesa ou o ataque? Olha, é das melhores, é uma boa pergunta, porquê? Porque eu nunca fui conhecido por ser um excepcional defensor. Acho que também não era um buraco, mas não era um defensor de elite. Acho que fazia muito Sim. do meu posicionamento, da minha inteligência de estar no campo, mas não era Disfarçavas muito bem, rápido e disfarçavas bem, acho disfarçavas que bem. sim. Conseguimos usar os lançamentos, ser alto às bases, pronto, acho que conseguia, não, mas não era. Agora no. Eu dá muito gozo ver as minhas equipas. Obviamente também me dá gozo ver as equipas a atacar bem, mas eu dá muito gozo ver as minhas equipas defender bem. Eu adoro, adoro. Sentir que nós conseguimos, nós, uma equipa minha, consegue fazer com que os outros não joguem, dá-me um gozo tremendo. Eu sei que isto às vezes é um bocadinho para negativa, mas gosto muito de trabalhar essa parte e dou também muito ênfase ao ataque natural, mas a defesa nunca fica para trás das minhas equipas, até por esta questão que eu disse anteriormente. Acredito cada vez mais com o talento uh, que há, tens que conseguir defender bem. Sim, concordo plenamente. Melhor jogo que já viste ao vivo? Ora, uma boa questão. Isso, obviamente, excluindo aqueles em que participei, não é? Ah, sim. Eu acho que o melhor jogo que vi ao vivo foi quando joguei em Espanha. Fui ver, na Uhum, altura era o Tau ainda, que agora é o Basconia. uhum, O Tau contra o Barcelona. uhum. hum, em que jogava no Tau o Scola, o Argentino. Prigioni. Uhum. Eu não sei se acho que o Splitter também estava nessa equipa. Acho que era o Scola e o Splitter. Não quero estar enganado, mas acho que sim. E o Boa. Barcelona também com uma excelente equipa, com o Navarro, com aquela rapaziada, e foi um jogo que marcou também. É capaz de ter sido depois vir também campeonato do mundo. Mas eu acho que iria para esse. Acho que esse jogo marcou muito. Esse jogo marcou muito entre o Barcelona Já viste algum jogo da e o NBA ao vivo? Pau. Não, só All-Star e preferi ter visto um. O que eu quero mesmo é ir às finais da NBA. O All-Star é. Eu sei. Para quem, lá está. E voltamos ao início da conversa. Para alguém tão competitivo como Yeah. eu nunca tive feito para isso. Nem, vamos jogar a brincar. Vamos. Não, não, não. Isso para mim não dá. Eu Houve aquele percebo. All-Star, o célebre a seguir à morte do Kobe, que foi espetacular. Yeah, E foi muito adorei bom. esse All-Star, porque foi hiper competitivo. Foi uma justíssima homenagem ao Kobe. Mas é isso. Eu agora tenho o grande objetivo de ir às finais da NBA e vamos lá ver se não é este ano. Este ano, lá está, não estando com uma equipe, não estou tão limitado e Sim. vocês também espero ver quais são as equipas para ver se. Mas Espero que não, consigas. independentemente. Mas olha que o All-Stars agora com esta seleção Europa-Mundo pode se tornar interessante se os jogadores Pode assim o resultar. quiserem. Pode, Pode espero que resultar. sim. Espero que Porque os sim. europeus, os Eu europeus espero que sim. detestam perder contra os americanos e vão fazer de tudo para ganhar. E neste momento, eu digo-te já, E vice-versa. não europeus têm os 5 melhores jogadores do mundo. Para mim, neste momento, Sim, 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 sim. Jokic, Giannis, Shea, Luka Doncic e estou-me a esquecer de outro, mas também que não é que não é americano. Para mim são os 5 melhores jogadores da NBA da Sim, atualidade. E portanto, vamos ver o sim, que é que eles querem. pode levar ali a um jogo muito engraçado. Pode. Eu estou a torcer É. por isso. O Wembanyama é o outro. Portanto, não são os 5 e nenhum deles é americano. Portanto, vamos ver. Sim, 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 Ahm, sim. o melhor jogo que já narraste? Pela emoção, o jogo em que os. Eu estava a comentar, não era a narrar, não interessa aqui para o caso. O Uhum. jogo em que os Cavs conseguiram a reviravolta e ganharam 4-3 aos Warriors. Aquilo Isso, que olha, isso, olha, significou. isso, olha, isso é espetares-me uma faca no coração. Isso é. Eu sei que Nem é sim. tipo. Mas por aquilo Esquece. que, por aquilo que significou, acho que em termos de história da NBA, acho que foi um jogo Eu marcante. sei. Eu sei aquele Para mim, o triplo do jogo que Kyrie mais Irving. marcou, e eu
e eu não sei se mais algum vai marcar tanto. Acho que não me estou a esquecer aqui nada. Foi o jogo de despedida do Kobe, que foi das despedidas mais Emocionantes da história. incríveis. E dificilmente eu acho que vamos ter algo. Porque há coisas. Os norte-americanos parece que atraem essas coisas. Quer dizer, hum, obviamente aquilo podia ter sido um guião muito bem escrito, mas não, aquilo, as coisas vão acontecendo e aquele jogo, a forma como correu, a exibição do Kobe, o facto dos Lakers, e atenção que os Jazz não estavam a jogar a brincar, como os Lakers ainda conseguiram e ganhar o jogo, tudo foi um. Aliás, eu quando soube da morte do Kobe, foi a primeira coisa que me veio à cabeça foi esse jogo e pá, foi até me arrepiou porque de facto aquilo foi tudo Pois, tão a mim perfeito e também. acho que qualquer jogador profissional que pensa no seu último jogo ou naquilo que gostaria que fosse, foi tudo ali. Portanto, foi Sem uma dúvida. despedida. Sem dúvida. E mesmo ele a Quer dizer dizer, Mamba era out. ele, Sim, claro. Foi tudo, sim, foi tudo. Não parece, obviamente, sim. a melhor despedida era ele ter sido campeão, naturalmente, mas não estamos a Sem falar dúvida. Sem dúvida. numa despedida dita normal, aquilo foi tudo E a perfeito. despedir-se nos E acho seus que esse foi o termos. jogo. Sim, sim, sim. Exatamente, acho que esse foi o jogo que me marcou e que até hoje não me esqueço. Sim. Eu chorei a berrar quando o Kobe morreu, portanto o Kobe para mim era uma referência, eu adorava o Kobe, portanto foi difícil para mim também. Sim, Chicago foi um Bulls choque grande. ou Dream Team de 92? A geração Chicago Bulls do futuro. O Dream Team, porque o Dream Team foi algo novo, que nunca ninguém tinha visto por aí. Sim, E eu era um miúdo e lembro-me de olhar para aquilo, tinha 9 anos ou o que era, e aquilo ser uma coisa surreal. sim, Dream Team, claramente. sim. Eles jogavam outro desporto, como eu costumava dizer. A equipa que mais gostas de ver jogar atualmente? Pá, Denver, pela questão Jokic, por aquilo que ele faz, eu diria que está muito lá em cima. Uh, Oklahoma também gosto de Oklahoma, um estilo também muito peculiar, muito próprio. E gosto de Houston pela questão. E dos Pistons, até os coloco aqui na mesma. Uhum. Talvez no mesmo patamar. Mentalidade, traço do treinador. Acho que o Doca tem sido um treinador. Tu olhas para uma equipa dele e sabes que estás a ver a equipa do Doca. Isso para mim é o que define um Sem treinador. dúvida. Sem dúvida. Para mim, isso é o traço definidor do treinador. Obviamente, depois tem que ter qualidade, não é? Claro. Não pode ser, se uma equipa jogar mal, sabemos que é o treinador X, não é isso? Não é? Ver uma equipa competente, a jogar Sim. bem, muito intensa, que não dá um lance por perdido, e ok, isto é uma equipa do Udoca. Portanto, eu acho que, por razões diferentes, estas acho que são aquelas que nesta altura me dão mais gozo de ver jogar. Se tivesses que apostar um underdog para chegar longe, tipo umas NBA Finals, quem é que tu dirias que Spurs. Acho que ainda podem ser considerados um underdog. Eu diria que Santo Sim, António. sim. Acho que sim. Sim, acho que vou por aqui. Melhor treinador da NBA da atualidade. Eric Spoelstra. Ainda. Apesar de ele ter fugido agora um bocadinho do seu registro, mas acho que. O Doc gosto muito. Acho que não estou a esquecer ninguém. Acho que ia com estes. Acho que ia com estes. Agora o Popovich para mim será sempre o meu treinador de Sim. eleição porque eu gostava de um dia de ver alguém a jogar parecido com o que os Spurs jogavam na altura do Popovich. Aquilo era uma Aquele coisa era incrível. Era fora de incrível, sim. normal, de bom, de bom. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Para mim Maravilhoso, é o maravilhoso, treinador sem que dúvida, mais me concordo. Um pavilhão onde adoravas ter jogado. um pavilhão onde eu adorava ter jogado. Ok, vou-te dar dois. Uhum. Ainda que há uns anos fui assistir no pavilhão no Pionir, que é o mais velho de Uhum. Belgrado, e assisti um Estrela Vermelha, um não, dois jogos entre o Estrela Vermelha e o Partizan, e jogar num ambiente daqueles é fantástico. Mas vou-te responder mais à nossa realidade. Tive muita pena, já disse isto algumas vezes, e vou dizer outra vez, tive muita pena de nunca ter jogado no Alvarense, no pavilhão velho, como jogador do Alvarense.
Tinha adorado ser jogador do Alvarense. É uma terra que é um bocadinho à semelhança daquilo que acontece no Barreiro, que sabe muito basquete, que é Respira uma. basquete. Sim, sim, Enfim, sim. e aquele pavilhão, para quem lá jogava, era super complicado. Aliás, acho que ganhei lá uma vez, pá, até acho que foi com o Belenenses, acho que o Benfica nem nunca ganhámos lá. Uhum. Eu acho que o Benfica, não sei se ganha. Se ganha ganhámos, mais à frente ganhámos. Acabámos por ganhar. Uhum. O Alvarense depois também houve ali uma altura que caiu um bocadinho. Mas pavilhão incrível, espetacular, pá, um ambiente. Pá, eu adoraria ter jogado ali como jogador do Alvarense. Acho que devia ser um sentimento espetacular. Uma palavra para definir a E agora NBA. o pavilhão, desculpa, Diz. desculpa, Tiago, um pavilhão que agora vi imagens há tempos, parece que está ao abandono, que é uma pena. Pois Eu vi é. imagens agora, penso que foi no Basquetebol Notícias, pavilhão completamente abandonado. Fico triste com isso. O pavilhão completamente. Alguém tem que remodelar isso e alguém também tem que voltar a investir na Alvarense. É um histórico nacional e eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Eu sou da geração de acompanhar as grandes equipas de Alvarense, Aveiro Basket, Portugal Telecom, Benfica, Porto, todas essas gerações fins de 90, inícios dos anos Sim, sim, 2000 sim, sim. e precisámos muito de Queluz, o Iliabum, todas essas equipas são muito importantes e espero que voltem ao seu melhor. Uma palavra para definir a NBA. Espetáculo. O que é o basquetebol para ti? É grande parte daquilo que eu sou. Acho que não me consigo imaginar outra pessoa. Não estou a dizer que não teria sido capaz de ser outra pessoa e de fazer outras coisas, mas até porque tenho vários interesses, já falei do futebol, por exemplo, na política gosto, mas enfim, defino muito daquilo que eu sou como pessoa. Miguel, muitíssimo obrigado por esta conversa. Foi um gosto, um privilégio. Já, Ficava aqui Tiago. a falar horas contigo sobre Igualmente. basquete. Tens imenso conhecimento para passar. Tenho Muito certeza que os nossos obrigado. ouvintes vão adorar. Gosto muito de te ouvir no podcast da NBA na Sport TV. Irei sempre ouvir, Muito sempre que obrigado puder. também pelo convite. E obrigadíssimo por teres aceito este convite. Tá, Tiago, tudo a correr bem. Boa sorte. Obrigado, Obrigado, tá? obrigado. Um grande abraço. Fica bem. Muito obrigado por ter estado desse lado. Se gostaste deste vídeo, vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações, que partilhes este vídeo com familiares, amigos e amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Para quem gosta de basquetebol, é um regalo, é uma delícia ouvir falar o Miguel, tem imenso conhecimento para passar. Foi um episódio que eu gostei bastante de gravar, uma conversa espetacular com uma pessoa incrível. Gostei imenso de falar com o Miguel, de perceber toda a sua humildade, todo o seu percurso, a sua carreira de jogador que foi fantástica e agora o grande trabalho que ele faz como comentador e narrador na Sport TV. Voltarei para a semana com promessa de mais convidados, com promessa de mais desporto. Conto contigo desse lado. Muito obrigado.